Parecido nosso Senhor que vem proteger cada um de nós. Vocês, atleta da cela, toda a galera aqui presente, todos os profissionais de trabalho, a todos. Ela abençoe cada um. Vamos lá início da disputa. Que vença o melhor, todo mundo já está bem ligado, ciente de esteira. Não adianta tirar cavalo de cancela. Estou vendo aqui de frente. Tirar cavalo da cancela com o boi certo por trás. É zero, viu pessoal? Se chegar a ser julgado do boi, você já tem que entender que é regulamento. Aquele o meu regulamento aqui em cima. Portanto, por sorte a cada um de vocês. Se liga aí, pessoal. Todo mundo já está bem quieto. Tá em ordem aí, Flavinho? Tudo ok. A primeira dupla vem se apresenta, vem chegando, começa a partida agora rodando. A primeira rodada vai abrir a rodada, Gavião que vem agora, Capé para cá, sobe o jeito, prepara, vem depois. Já vem a 102, que vem agora, Gavião, Gavião, Thiago hoje. Eu sei Roqueiro do Ouro, Gavião, abrindo, sobrando. A lutador, Santo, prepara cá, sobe o Cristiano, prepara cá, sobe o Rosinho, prepara cá, sobe o João Martins. Olha o que está apresenta, a primeira dupla, que vem agora, Gavião, sei Roqueiro do Ouro. Já vai para cá, sobe o Cristiano, já vai para cá, depois. Quando eu vejo pelo Cidade, balança para o João, pelo dupla, se apresenta pelo Gavião, para Vaurinho. Vai dar câmera do Moisés, passa a volta, já vai pedir, vai tirar o seu lado, a equipe apresenta o centro de Rogério do Ouro. Vai dar câmera, já passa a volta, cabeça, vai ele. Vai 102 descendo. Vai Ourinho, passa, já desce, controla, branca na mão, canhota, leva o boi da carga. O boi. Mais uma renda dupla, se apresenta no café, dupla, feito para Morão. É o que está na beira da câmera, para vir, só o Guilherme, para depois. Alô, Guilherme, para correr. Agora, pessoal. Tá lá, vamos pra lá pra correr. Bora, tá de boi. Bora por trás de boi, tá lá. Vai descendo, trabalha, vai boi. Cadê a sempre vai descendo, trabalha, aquela do boi, já passa a volta, cadê a trabalha, vai ele. Vem a pista chegando, Gabriel Guilherme, DTT, vem Rincone chegando. Vai descendo, controla, vai passar, chega Gabriel Gênio. Já quer na mão, canhota, leva o boi da carga. Já não volta mais nessa, quero só o Cristiano, Gabriel para Gabriel depois. Cristiano liberado, sem cabeça, aí é produto, Rochão. É produto do Diego com Rochão. Pode deixar o boi, pode deixar o boi, viu? Aí depois pode deixar o boi, deixa o para. Se puxar o boi é zero, viu? Puxa o banhão. Zero. Granal, esse câmara do Marques, Santana Ramos, o boi já passa a bola lá, meio inteiro, pra cá agora, meu velho, pra cá, bola dessa quadra, mas já tá lá agora, pouquinho na frente, aqui na trás, uma vez, agora vai, bora, tá de boi, senhor. A mulher boi valendo, cadê assim, trabalha, vai ele, cadê assim, trabalha, vai Cristiano, vai na cama do boi, vai do pessoal do lado, cadê essa minha chega, vem a bicha, agora vem a minha chega, vem na outra canto, aí descendo, controla, vai Cristiano, vai fácil, fica na mão, canhota, leva o boi da carga, olha o boi, nós estamos preparados, de arrocha toda hora, meu velho, vambora, vamos trabalhando, já precisou pegar a partida, desce na barra, por essa hora, vai dar, vamos rir com ela, vai na cama do boi, já passa fora, cadê assim, trabalha, vai ele, vai na luz, descendo, vai descendo, vai passar, descendo, na mão, o boi pesou por embora. Já não volta mais nessa, que era só um Gavião Pistão. Delegação representa a roda da Casimir, já feito 40, uma Gavião Princesa do Pagueu. Autorizou o boi, já tá ligado, desce, trabalha, vai ele. Vai na cara do boi, descendo, Gavião, 10, 15, descendo, Gavião Pistão, agora chegando, vem Rosivaldo, vem Maurício. Vai na cara, já passa a volta, já desce, trabalha, vai Cristiano. Vai na cara do boi, já passa a volta, tranca na mão direita, o Bovino pesou, foi embora. Já não volta uma dessa aqui no melhor pra vaquejada, tá juntamente aqui conosco, aqui no Parque Santana. Autorizou o boi, já passa, já desce, trabalha, vai ele, vai na cara do boi, já via peixe, agora voltando, volta Vinícius. Vai na cara, já passa a volta, cadê essa 10-20? A delegação representa, Carlos Aluca, capitão do forró, descendo, vai pra baixo, tranca na mão direita, leva o boi da carga. Já passa o tom honesto, canção, ó, querido velho, no café para a vida depois, já vai Rivaldo, para a vida depois. A bolha da boi vale, passar, por favor. Bora. Boi na posição, boi vale, Gadessa, trabalha, vai ele. Vai descendo, Gadessa 10, Gadessa 10, 21, Gadessa 1021, Gavião Peixe, agora Gavião 1022. Vai descendo, vai na cara, já passa a volta, Gadessa, trabalha, controla, vai descendo, Rosimar Martins. Ó, o boi da boi valendo. Depois do lado, você vai sacar as balas, a volta do boi, capaz, Gadessa, trabalha, vai ele. Vai na cara do boi, descendo, já passa a volta, Gadessa, trabalha, controla. Vai ele, volta descendo, Gavião Peixe, agora voltando, volta Romerinho, já bota lá, é Brito. Vai na cara, já passa a volta, Gadessa, trabalha, vai ele. Vai pra faixa, descendo, controla, troca na mão direita, leva o boi na cara. Olha o boi. Tem mais uma na roda, essa boiada aí, bora aqui pro boi. Encosta o pé de boi, abre a cancela, vamos tocar bastante, bora ver. Vamos tocar com ela, vamos andar com essa boiada, bora lá, meu velho. Já prepara pra vir, sobe envolvido, prepara pra vir, depois autorizou o boi, capaz, fica dessa, vai ele. Vai tomar, descendo, vai na sol, lado, vai na cara do boi, cabeça, volta, cabeça, controla, vai que apresenta o rancho Canã. Vai na cara da cabeça, ele, cabeça. Amigo Vinícius descendo, o controle vai passar, tira pro boi da carga. Tem mais uma hora pra passar. Olha o boi. Já botou pra correr meu inteiro por trás do bovino agora. Vamos pra lá, boi na frente, cavalo inteiro atrás, por trás do boi. Bora. Boi valendo.
Vai descendo para o cavalo do Gabriel, vai ele. Gabriel sala para esquerda, desce para o cavalo, desce para a volta, desce para o Flamengo. Vai o Vitor descendo, vai João Vitor, vai a pista, agora falta o Boi. Vai João Vitor descendo, vai para a faixa, troca na mão direita, leva o Boi da carga. Eita, serviço. Fora o segundo, agora você passa pra lá, bora, vai. Bora, Boi valendo. Vai descendo, vai indo. Vai Gui descendo, vai de calçada, vai para o Boi, ela passa fora aqui, toma aqui, troca descendo. Vai Gui, vai lá para cá, passa fora, desce, trabalha, vai ele. Desce o Boi da carga. Foi aproveitar ele também, manda lá fora, bora ver. Vai o Boi da carga, desce, trabalha, vai ele. Vai descendo, trabalha, vai Guri, descendo, de vaqueiro, cavalo, seu lado, aqui representa o Machado Chove. Delegação de Santa Terezinha. Vai lá para o Boi, já passa fora, desce, trabalha, vai ele, cavalo, 38. Vem chegando para 1048, chegando na Pepita, agora vem de cá. Vai descendo o Igor. Olha o Boi. Cada um passa à frente com o Gabriel, chegando o Gabriel, agora o Gabriel, chegando o Gabriel Léo. Delegação do Parque Mãe Rainha, que autorizou o Boi, já passa, Gabriel, trabalha para ele. Vai na cor do Boi, já passa a volta, Gabriel, trabalha, controla, Gabriel, agora chegando o Gabriel André. Vem dessa o Pinto. Gabriel sabe, 48, descendo, vai para parte, controla, leva o meio da carga. Chega no meio, fazendo o mural, agora para cá, para o Guilherme, depois. Alô, Guilherme, para depois. Olha o Bulhar, vai valendo, vamos lá, correu, vai uma. Bora, Pedro, bota o Boi aí, senta o Boi. Vai lá do Lula. Bora ficar o Boi, atrás do Boi agora. Boi, valendo, Gabriel, trabalha, vai ele. Vai descendo, trabalha, vai o Andro. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, o Lucas, vai na boa, Boi valendo, Boi na posição correta, Gabriel, trabalha, vai ele. Delegação do Parque Manuel Pinto, descendo, vai descer aqui, descer, Branca, vai descendo. Gabriel sabe o 49, descendo, vai olhar, aproveita, vai bom, já, Boi valendo. Também fez sobre Léo, já sobre Hélio, autorizou o Boi, já descendo, trabalha, vai ele. Gabriel, trabalha, vai Guilherme, descendo, vai mão. Delegação, vai descendo, vai passa, vai controla, Gabriel, sabe o seguro, descendo. Vai Guilherme, descendo, na mão direita, roubo da carga. Olha o Boi. Aquela sobe do prepara cá, sobe Moço. Alô, Bozal, prepara tudo ok, tudo certo, aperta, balança, vai tocar pra frente, anda com ela. Autorizou o Boi, capaz, vai ele. Vai na cara do Boi, passa a volta, Gabriel, se controla, vai descendo, Gabriel, pista para frente, o Gabriel, Felipe Soares, Gabriel, Nigarel. Vai na cara, passa a volta, Gabriel, trabalha, controla, vai descendo. Gabriel, sabe o jeito, vai ao leite, descendo, Boi, roubei, embora. Tá sobre Caio, já aperta, bora ver. Ele Felício Soares, que vem agora, Gabriel, com o Teatro da Oliveira, Gabriel, ao seu lado, Gabriel, abriu, prepara cá, sobre ela, prepara depois. Autorizou o Boi, já passa, olha o Boi valendo. Boi na posição, para a cabeça, trabalha, vai ele. Vai descendo, trabalha, vai ele. Eita, cruzado, vai cavaleiro. Vai descendo, trabalha, Boi, já passa, volta, cabeça, trabalha, vai ele. Aí Felício Soares, troca na mão direita, já tá fácil, o Boi pesou, foi embora. Tem mais uma vez. Deixa liberado, a centro aberta, aperta, balança, vai para a maceta, na fora, autorizou o Boi, já passa, cabeça, trabalha, vai ele. Vai na cola do Boi, descendo, vai para o protetor, já passa, volta, cabeça, trabalha, vai ele. Delegação lá, fazendo bom mil. Vai na cola, já passa, cabeça, do centro. Vem chegando, gravei, vai atrás. Vai passar, Caio, que vem agora. Já na casa de Rabron, desce o Luiz. Do paredão, chegando. Dobro, cabeça, vai cá para o Boi. Vai descendo, vai na casa do Boi, cabeça, trabalha, vai ele, já prepara a Gação Daniel, vem depois. Romário Rocha já vai preparando, Gação Zulu, prepara o Moço. Vem prepara Davi. O Doquete do certo, vai na faixa, leva o Boi da carga. Depois do Doquete do certo, para a frente pela tela. Autorizou o Boi, já para a cabeça, já virou, já virou, velho. Vai lá, bora. Aproveita. Bora, outra chance aí, atrás do Boi, viu? Já não pode virar mais, arruma agora. Vamos lá, Boi, vai, Gabriel, trabalha, vai ele. A descida, trabalha, vai Daniel, vai na cama do Boi, já vai Dieguinho ao seu lado aqui do Parque São Francisco, vai na calda, já passa a volta, Gabriel, deixa para chegando, vem Romário. Vai na calda, já passa a volta, Gabriel, trabalha, vai ele. Branca na mão direita, leva o Boi da carga. Vambora! Delegação do Campeonato do Marcos, ficou aquele considera aqui do Campeonato do Zulu, para depois. Autorizou o Boi, já passa, cabeça, trabalha, vai na do Boi. Já passa a volta, cabeça, trabalha, vai ele, cabeça, 10,76. Vai Romário Rocha, vai Gabriel Rodrigo ao seu lado, vai para a parte, troca na mão, ganhou, leva o Boi da carga. Olha o Boi. Passa com o Boi, já prepara a depois do Logrito, certo, peça, balança, vai alto, bora ver. A bola para frente, na cara, autorizou o Boi, já passa, olha o Boi, valendo. Vai lá, moça, para correr o André, vai, cara, que vem. Bora, por isso aqui é hora, viu? Vamos passar agora, vamos valendo. Bora, agora, nós prepara do Boi. Boi passar, Boi valendo. Vai descendo o cara, descendo a bola, cara, do Boi. Desce, trabalha, vai, Zulu, vai na cara, passa a volta aqui, representa o Parque As Lira. Delegação de Terra Branca, cabeça 10, 37, descendo na via pista, agora vem Moço. Vai pra faixa, tranca na mão, canhota, o Boi descendo, lubricante. Olha o Boi. Passa o Boi, já autorizou o Boi, já passa, olhar Boi valendo. Na posição. Olhar Boi valendo, da busca pra correr, arruma agora. Vai lá, Zulu, por trás do Bovinho, velho, pra cá. Bora, filho, bora, posição canhota, viu? Agora, pode passar agora. Vai passar agora, por favor. Boa disposição, valendo.
Vai descendo, cara, descendo, para vai. Vai descendo, cara, vai gravar, descendo, gravar, agora passa, desce, trabalha o André. O André descendo, gravar, Júlio ao seu lado, cara, desce aqui para trás, a farmácia ideal dela, terra beca descendo. Vai para baixo, pela mão, canhota, leva o boi da carga. Cada volta mais dessa, cara, Saulinho. Alto de Paulo, depois. Autorizou o boi, já passa o boi lá, boi valendo, o boi lá dentro. O boi pega contra o mão, vai rompendo a boi lá dentro, para o retalho, que passa agora, passa para lá. Virou o retorno. Tá arrochado. Vambora, meu velho. O Doca deu certo, tá para fora, que agora vem, tá chegando. Autorizou o boi, capaz de cabeça, trabalha, vai ele. A dessa 10, ele tem que descer, nunca vai dar para passar a volta, cara, desce, vai ele. Vai Anderson, vai descendo. Vai dar calda, passa a volta, desce, Corolla, vem chegando na frente, vem Amaral. Atrapalha, o boi pesou, foi embora. Alô, Vinaldo Gustavo, prepara Daniel, obrigado para o Bicho. Alô, Rio do Xavier, prepara Gasol, Rafael, vambora, bora ver. Olha aqui, tudo certo, aperta a bola, só vai tocar pra frente, ela agora autorizou, vai capaz, tira 10, trabalha, vai ele, vai na cama do boi, vai descer 10, 79, descendo, já vem a 10, agora 10, 83, vem com o Zé Eudes, vai na cama, capaz, da volta, vai Neguinho descendo, vai Neguinho, vai na parte do bola, Neguinho, vai pra direita, traz o Ricardo. Eita. O passador para trás, não. Vai correr para lá, Vergueira. Por trás do Bovino, arruma a hora que vai. Quando essa bola para viajar para lá, agora vai. Vai descendo o Cadece, trabalha, vai ele, Cadece, 10, 83 descendo. Vai na calda, passa a volta, Cadece, controla a Gavião, agora chega o Gavião, Gustavo chegando. Vai descendo o Gavião, José Eudes. Vai para baixo, compadre José, segura o José. Para ver. Bora correr, bora. Sai de boi. Bora. A bola na frente do boi. Vai na frente do boi para ajudar. Tirar aquele bolinha. Vai descendo, Cadece, trabalha, vai ele. Vai descendo, Cadece, trabalha, vai naquele boi, já passa a volta, Cadece, trabalha, vai dentro, descendo, Gavião, pista, agora chegando, Gavião, se brindar, se vem Matheus Santana. Cadece, a 10, 84, vai na calda, já passa a volta, leva o boi da carga. Daniel lá para mais estrejo da premiação. No terceiro final de semana de janeiro, lá do centro, vambora, agora. Aí Santa Terezinha, Parque Freire, Damião, deixa eu passar agora, vou na posição correta. Vai descendo o Cadece, trabalha o grande Severino Darcy, renomado da vaquejada brasileira. Vai descendo o Cadece, trabalha, vai ele, vai na coluna, já passa a volta, Cadece, trabalha, segura o Severino, segura meu velho. Pelo que deu certo, a balança, a bola, terceiro, chega na terra, autorizou. Aguardando o Morrinho, autorizou, vai lá, vai valendo, vambora. Vai valendo do Cadece, trabalha, vai ele. Vai valendo do Cadece, trabalha, cavalo na cama do boi. Já passa a volta, Cadece, trabalha, cavalo, só vai descendo o Cadece, trabalha, chegando na ferreira, deixa alveando. Vai descendo, vai descendo na galera, vai para baixo, leva o boi da carga. Pedra chegando, Gustavo Danilo. Pegou Gustavo Danilo, quer ver agora, Gavião, 10, 98, Gavião aqui do Parque Vitória Dantas, aqui de Tabira, prepara Gasol, Daniel, prepara depois, Daniel Nogueira. Autorizou o boi, passa o boi, vai lá, busca para correr. Bora, vem buscar. Bora, filho, bora, tá de boi, boi. Bora. Vai ele. Vai descendo na fraca, outro já passa a bola, vai Gustavo, vai Danilo. Já desce a 10, 98, agora Gavião, 3, seguiu. Gavião, seguiu, chega no Gavião, Matheus Santana. Vai descendo para Gustavo, vai para a bola, vai valendo. Vem Danilo, 103. Abriu o 103, já prepara, viu, calor, prepara o 103. Autorizou o boi, passa a bola, vai valendo, acabou, corre aqui, toma aqui, freio, deixa eu passar para lá agora. Foi convidado na vaquejada pelo terceiro final de semana de janeiro. Lá do Parque Freire, são mais de 6 anos. A premiação vai descer, controla ele, vai Daniel Nogueira. Vai na parte do Daniel, leva o boi da carga. Alô. Eita, moça boa. Autorizou pegar para dobrar a boi, varando na bolsa para correr, prepara para vir, prepara cá, sobe Ravel, prepara depois. Bora, meu filho, voltar lá agora vai. Deixa eu passar, boi valendo. Vai descer o cara, para vai ele. Vai descer, vai o Travião, o cara sabe do centro, Gabriel, agora vem Ravel, vem na. Ao boi, valendo, lugar, com o boi valendo. Volta, Gabriel, Ravel, gira, para quem já para cá, toma aí. Toma 84, toma boi valendo. Deixa eu passar para lá, boi valendo, Cadece, trabalha, vai ele. Eita, boi bom. Trouxe marcar. Virou retorno. Volta aqui, do Zé, a bola, só vai voltar para a direita, para a Rocha, para ver. Autorizou para Cadece, trabalha, vai ele. Vai na cara do beijo, passa fora, Cadece, trabalha, vai Flaviano. Flaviano, mistura, Cadece, sabe do Cereja, passa fora, Cadece, trabalha, vai na mão direita, para a parte, descendo. Aí descendo o Flaviano, vai para a parte, controla o boi, pesou, foi embora.
Olha o boi valendo. A mulher vai valendo, cadê a Cita Malha? Vai na cara do boi, cadê a Cita Malha? Vai Gabriel Rodrigo, vai picha agora, filho do Renato. Vai dar cada da volta aqui do Paquero Rodrigo, filho representa o Valdir Rodrigo, a mulher vai valendo. Virou. Chega no Gavião, autorizou o boi capaz, a mulher vai valendo, vai lá na besteira, vem buscar agora, pra trás do boi. Agora vai. Por aí não vai não, Vitor, por aí não vai não, o carro na frente do boi não vai não, Vitor. Chega no Gavião, fica ele vem agora, a Bobistia Ferreira, capitã para Gavião, depois da Gavião, delegação representando a Santa Cruz do Capitão Gavião. É a cabine chegando, a Zé que vem trazendo a capa da Lula, a capital do bolo do Guilherme chegando. Vem Santa Cruz que vem agora. Autorizou o boi capaz, a descida para ele. Vai na câmera do boi que passa a volta, a descida controla a capa dele, tem que ficar dois dias para cima, Gavião, que está com a Vinicius Ferreira, vem Ricardo. Vai na câmera que passa a volta, a descida para ele. Delegação que representa a cabine da equipe de Santa Cruz. A equipe de Santa Cruz, o capitão vai para baixo, o boi que foi embora. Tem mais. Gavião, agora volta, pelo café da Morão, que vai para cá, depois. Autorizou o boi capaz, a descida para o boi. A descida descendo, Gavião, agora passa a volta para Vinicius Ferreira, vai Ricardo ao outro lado. Aí o cara já passa a volta aqui do Ricardo Ney. Aí Vinicius Ferreira descendo, vai para a faca, joga o Marcelo, tranca na mão, canhota, o boi desequilíbrio, cara. Passa o Roquinho, alô Roquinho. Guarda aí. Eu? Pode haver o cabeça, trabalha, vai para o boi, já passa a volta, cabeça, trabalha, vai ele. Vai Flaviano de Souza, vai Maurício, cabeça, 1118, vai para a faixa, tranca na mão direita, leva o boi na carga. Confirma mais ele, passa na Serrinha. Delegação de Serrinha, que vem agora, Gabriel Souza, aqui do Gabriel para cá, sobe Zé de G, prepara vir depois. Autorizou o boi, capaz, cabeça, trabalha, vai ele. Vai descendo, vai na corda, passa a volta, cabeça, trabalha, vai Júlio. Vai Júlio descendo, Gabriel, pista, agora chegando, Gabriel, Zé de G, chegando. Vai na corda, cabeça, trabalha, vai Júlio, joga o Marcelo, tranca na mão, canhota, leva o boi da carga. Passa com o chegando, Gabriel, Zé de G, que agora vem Zé de Estevão. Delegação que apresenta o Marquinhos, trecho, Gabriel, cadê trabalha, vai ele. Vai na corda do boi, descendo, vai na corda, passa a volta, Gabriel, agora chegando, Gabriel, Marcelo, vem Ventura. Ventura. Cada volta mais Ventura, técnico do Parque José Felipe, autorizou o boi, galera, vai boi. Já prepara mais vingado, vai quebrar, gastou uma lâmpada, prepara depois. O boi na goelzinha, arrumar agora, Joel. O boi na goelzinha, a descida vai ele. A descida vai Marcelo, Gabriel, sabe, o 124, descida, Gabriel, chegando no Gavião. Vai descida, vai Marcelo, vai para a faixa, Gabriel, na mão direita. Tá mandando a perna na pé. Olha o boi. Alô, Renan Belo. Delegação representa a cabinete, chegando aqui do Santa Cruz. É a cabinete que vem agora, representa o Santa Cruz, a capital do Macuru, a cabinete vai escapar, a descida, trabalha para ele. Vai na cama do boi. A descida, trabalha, cadê? Sabe o 117, descendo, Gavião, pista agora, vem Gabriel Rodrigo, vem José Gabriel. Vai na cama, já passa a volta, cadê a descida, trabalha, vai descendo. A descida, trabalha para ele. Vai para a faixa, controla, acredita, joga na mão direita, segura. Não volta na capital do Rio, sobra para vir depois. A sobra sobra para cá depois, já roda e fala para o Rodrigo, vai ele. Vai Gabriel Rodrigo, cabeça aqui do Parque, Rodrigo, filho do pai, está descendo. Vai José demonstrando, representa o empresário, Rodrigo, vai na casa do boi. Passa a volta, cabeça e controla, vai. Vai Gabriel Rodrigo descendo, leva o boi da carga. Olha o boi, boi aqui. Vai ele, para a bora, para o boi. Ele passa a bola, foi só olhar o Ivan do Gabriel, ele vai ele. Vai descendo o cavalo da cama do boi, já passa a bola, cabeça, trabalha, cavalo, 1131, chegando o Gabriel, pista agora, vem a 1150, vem Rosvaldo. Vai descendo, vai para a faixa, controla, acredita, tranca na mão direita, leva o boi da carga. Você quer ver agora, Gabriel, dupla, chega o Gabriel, de Morão, quer ver agora, Gabriel, Rosvaldo chegando. Vem Maurício, o Gabriel, do lado da delegação, que Gabriel, gente, tomou lá por Ures. Vai na cama do boi, já passa a bola, Gabriel, trabalha, vai ele, Gabriel, pista agora, chegando, Gabriel, Renan Belo. Vai descendo, Gabriel, Morão, cavalo, 150. Vai Rosvaldo, descendo, vai para a faixa, que direita, tranca na mão direita, leva o boi da carga. Olha o boi. Passa com o Neto, ok? Bora, inteiro, por trás do boi, pra lá, bora. O boi passar, por favor.
Vai descendo o cabeça, a marca para o poder descendo, a faixa que ele tenta com a mão direita, o poder descendo, ele vai. Passa com autorizou, vai catar de cabeça, trabalha, vai ele. Vai dar coro do boi, descendo o cabeça, abriu o centro, 91, descendo o cabeça, agora na volta do morrinho. Vai descendo aqui do Parque São Francisco, vai Flaviano de Souza, entra na mão direita, leva o boi da carga. Chegou a Martins, leva na casa sobre ele, vamos dar na casa sobre Tomás. Autorizou, vai catar de cabeça, já viu que ele vai vai o morrinho. Ele tá aqui, vai dar para a volta, vai vir para o seu lado. Aí desceu, botou lá na parte, leva o boi da carga. Ele faz uma rodada, ok? Vai ele, vai na cara do boi, Gabi, agora chega no carrinho, esquerdo, chega na volta do Lucas. Vai pra faixa, vai tirar DDT, vai Henrique no descendo, vai pra faixa, controla, a mulher valendo. Zé, o Caruno tá mais importante. Vai ele, olha o boi aí, olha o boi. Vai descendo, cabeça, vai na cara do boi. Vai descendo, acredita, vai pra faixa, se controla, a mulher valendo, vai descendo. Vai pra faixa, acredita, na mão, canhota, leva o boi da carga. O boi do cara tá primeiro puxado. Autorizou, vai catar de cabeça, vai ele. Vai uma marquinha de descendo, vai descendo, vai descendo, vai dar cara, passa fora, que tem rápido, tá parado, tá o vento, vem Rivaldo, vem Henrique. Vai descendo, vai pra faixa, leva o boi da carga. Passa dois. Abre o 22, que ele vem para a frente, Rivaldo, vem pra cá, para o 25, para o tomate, para depois. Olha aqui pelo terra, para o balanço, para a bola. Agora a zero, autorizou, vai para ele. A cara do boi, descendo, cabeça, para a frente, o 22, descendo, vai na cara, passa a volta, cabeça, para Rivaldo. É Rivaldo, descendo, vai na cara, passa a volta, o boi rompeu, foi embora. Agora tem que tirar a bola, agora já desce para o autorizou, vai cá, como ele foi valendo. Olha aí, deixa eu passar para agora, cabeça, trabalha, vai ele. Cabeça, meu filho, esse descendo, vai tomar, vai na cara, passa fora, cabeça, tira pressão, a boquinha, né? Vai descendo, acredita, vai para frente, vai descendo. Vai tomar, descendo, vai na boquinha, ó, o boi rompeu, foi embora. Vamos puxar do boi. Vou tentar correr, vou passar agora, passa, vai valendo, bora. Olha o boi. Olha a cruzada, para correr, agora acabou de para correr, para cá, para depois, ele passar para o valendo. A descida para cá, vai vir. A mulher acabou, para trás, a mulher acabou para trás, a mulher vai vir o retorno. A viatura do Ratalho, ela peça e todos ouvindo. Autorizou, foi capaz de cabeça, vai ele. Vai na cara do boi, descendo, cabeça, vai na cara, vai ele, descendo. Vai ele, vai na cara, passa fora, cabeça, vai ele. Vai ele, descendo, com 12, vai na faixa, troca na mão direita, leva o boi da carga. Né? Segue o gol, por favor, para jogar pro hoje. Vou passar agora, Pato, tá lá. Vai ele. É o Azacaé, pegando o café aqui, folgado, para cá, sobe do gol, já falou de como é para vir depois. Autorizou, foi capaz de cabeça, vai ele. Cabeça, abriu o teto, tirou o descendo, cavalo, que foi capaz, volta a cabeça, para Neguinho. Aí Neguinho descendo, vai na câmera, vira a picha, agora chega no cavalo do gol, já volta de. Vai descendo, vai Neguinho para faixa, tranca na mão direita, leva o boi da carga. Olha o boi. Autorizou, vai na pata, vai buscar por trás do boi. Vamos lá correr agora, vai levar a Paulino. Paulo na boi, valendo, cabeça, trabalha, vai ele. Vai na cara, passa a volta, cabeça aí, a cabeça abriu 94, já vem voltando, volta Gustavo, volta Danilo. Vai descendo, café, Anderson, vai, leva o boi da carga. Só prepara para vingar, sobe Danilo, Nogueira, vira depois. A mulher vai valendo, cabeça, trabalha, vai ele. Cabeça 10,98, vai na cara, passa a volta, aqui de Tabira, descendo, café, agora volta Danilo, Nogueira, volta Matheus Santana. Aí descendo, vai pra parte, controla, droga na mão direita, o boi pesou, foi embora. Ele tá para correr, aí depois, a mulher vai valendo, a mulher puxou correto, foi valendo. Aí descendo, cabeça, trabalha, vai ele. Vai na cara do boi, cabeça, vai na cara, já passa a volta, café, agora voltando, a volta, viu? Vai descendo, cabeça, colocando, vai pra face, toca na mão direita, leva o boi. A carga.
Só passa com o Anel, que é por 3 da boia. Vai descer o lado dessa marca, para do boi, café, para volta, vai descer, vai junto também, a galera sabe o 103. Aí fica o Mafate com o dólar, leva o filho da carga. O Dó do Ceará, para balançar, autorizou, vai capar, para descer, vai ele. Vai Ravelo desce, o cara aqui do partido, vai na sua lado, para volta, tomar rocha. Vai Ravelo desce, para passar fora do cara, se trabalha com o bola, para o Bodreiro descendo. Atrapalha, Ravelo com o bola, o Espírito foi embora. Autorizou o Mega Mata, para a busca, vai correr, para se matar, o Vladimir. A desce, trabalha, vai para a volta, para o boi. Cabeça lá do Feliz, desce aqui, vai presente, bateu o Zé Feliz, Gavião, pica agora, volta, Gabriel Rodrigues, volta com o Zé Adel. A desce no Romário Rocha, controla, vai para fácil, vai descendo. Joga o Marcelo, tranca na mão, canhota, o boi pesou, foi embora. Repita o número, por favor. 61, Hélio. Vai descer o cara, tá vai cavalo do boi, cara, aqui do Papiado, Rodrigo vai descendo. Aí desce o Gabriel Rodrigues, vai na cama do boi. Alô, boi. Volta, autorizou, vai já para trás, desce, vai ele. Valeu, Cris Renato, desce o Gabriel, Rafael, acaba do lado aqui do partido, tá na cabeça do Pedro, agora volta lá. Vai descendo o bola, vai o Cris Renato, descendo o rapaz, o bola, o pesou embora. Autorizou, vai capar de cabeça, vai ele. Cabeça, vai cavalo, descendo para agora, rapaz, tá fora, desce aqui, representa a cara direita daquele de Santa Cruz. Agora vai passar a cara dessa vez, a troca descendo, vai passar a caneta, vai na mão direita, leva o buraco da cara. Aí volta a cabelo para cá, subiu do morrinho, cabelo para cá, depois. É o Gabriel Rodrigues que se apresenta o cruzado do cabelo do lado aqui, representa o Paquero Rodrigo, filho representa o Valdir Rodrigues. Também representa o Doutor Jean. Vai na porta, passa a volta, cabeça, trabalha, vai ele. Vai Gabriel Rodrigues, descendo o cabeça, com o dólar, vai passar pela mão direita, o Borreiro. E aí, Gabriel? Retorno. Volta do Morro. Rapaz, essa autorização do boi, dá passadinha aqui, por favor. A desce, vai ele. A do boi, desce, vai o do Morrinho, vai bolar do lado aqui, representa, desce, dormiu. Vai agora, vai o do Morrinho, desce, no prova, vai passar, na mão direita, leva o boi da carga. Alô, boi. Acertou. Delegação representa, para autorizou, vai passar, vai lá, vai valer, na busca para correr, vai pegar a contramão, vai rompendo. Passar agora, passar para lá, vai pegar a contramão. Vai corredor. Vai capar, cadê a cita, vai ele. Vai descendo, cadê a cita, vai vai passar a volta, cadê a cita, vai Diniz. A Diniz, suave, descendo, vai ligar, deu uma lado, vai cadê a cita, vai descendo, vai Diniz. Acredito, vai pra fácil, vai descendo, vai ficar a mão direita, leva o buraco. Passa agora, por favor. Traz o boi, agora vai. Bora, por trás do boi. Última chance agora, o boi pode ser jogado aqui em cima, do jeito mesmo, tá lá, bora. Bora, filho, bora, na posição aí, bora, o boi. Eu trago o boi, na frente ele não vem não. Bora, filho, bora, última chance aí, viu, pra não ficar mais nada agora. Boi tem que descer agora. Vai descer o cabeça, vai descer o boi, pra volta da cabeça, controla o Rainheiro. Aí ele desce, vai cabeça aqui, tá fazendo bom brilho, cabeça, descendo. Vai ele descendo, acredita, vai pra fácil, troca na mão direita, leva o boi da carga. O boi. Parou. Valorizou o boi, capaz de cabeça, trabalha na cama do boi. Capaz da volta da cabeça, trabalha na vai descendo, cabeça aqui do Marcos Santana, gravado, exterior. Vai descendo, vai dar vermelho. Vai pra fácil, leva o boi da carga. O boi. O boi era diferente. Cabeça, vai ele. Cabeça de 84, já volta, Gustavo, volta Danilo. Aí Gustavo desce pro cara, aqui do Marcos Vitória Dantas, vai que representa. Sabino descendo, leva o boi da carga. Final de semana lá do Parque Vovó Genésio, em Capetinho, somado de 10 mil. Joga na próxima 13, já vai boi. Andrés vai dar passa, boi do lado do pega, a mão vai rompendo. Foi já ganhando de fato, o lado do lado do Gabriel, volta, tá fazendo, volta na frente do diretor. Olha só a Ribeiro, vamos preparar. Volta para Gabriel, volta para Gabriel, do Brasil, do Boró, volta para Ravelo, volta para o Marcos Santana, na sobre Romário. Para o Romário Rocha, já para vir depois. Anda aqui dando certo, a peça, bala, arrancada para o boi. Autorizou para a parte, vai ele. A descida vai Rafael, vai para o boi, a descida vai na sobre o lado do Marcos Santana. A descida vai descendo, vai Rafael, vai na cama do boi. Vai descendo, a direita, troca a mão direita, a boi executa, cai. O boi. Passa com o volta ele, já prepara para a volta, a garra do Gabriel, prepara vir depois.
Autorizou o boi capado, cabeça, trabalha, vai Romário Rocha, vai escorre pelo setor de caldo, passa. Ó o menino aí, ó o boi aí, ó. Vai descendo a cabeça, trabalha, vai valendo, cabeça, trabalha, vai ele. Vai Romário Rocha, descendo, gondola, troca na boca, ó. Segura o Romário. Já subiu o depois. Representa o Dante, Valdir Rodrigues, que vem agora. É o Gabriel que se apresenta, autorizou o boi capado, cabeça, trabalha, vai ele. Para todo mundo, descendo, vai Gabriel Rodrigues, vai cruzar, bola pro lado, vai agora, já passa fora, cabeça, aqui do Gabriel Rodrigues Filho. Vai Gabriel descendo. Aí tá fácil, vai descendo, vai descendo ele, vai ele. Aí tá fácil, leva o boi a carga. O boi. Daqui a pouco representa a minha Paraíba. Vai ele. Vai dar a bola do boi descendo, cabeça, abre, dois descendo, cara, pica, cara, volta do Budiaco. Vai o Rodrigo descendo, vai dar a bola, passa a volta, cara, vai descendo. Joga na mão, leva o boi na carga. Olha o boi. Volta ele, já volta aqui do Parque Vitano Dantas, volta da Mira, volta a maior capital, a capital da Feira do Gado. A maior Feira do Gado do estado do Brasil, volta a cidade do Tamira. Volta a cidade das tradições. Autorizou a capaz, a mulher vai buscar uma coisa, agora que vai, agora que vai. A mulher vai valer, a mulher vai posição correta, a mulher posição correta. Já para a volta de 90, volta de 98. Volta para completar, para cá, sobre o Fábio, a Lourinho da gente. Autorizou para a cabeça, para ele. Para completar a volta da cabeça, para a café, aqui no Parque, dando o sexo dele, descendo. Aí a gente está querendo para ele. Aí para a parte, para a mão, para a bola do Rio, jogou embora. Foi lá, valendo. Arrumaram ali para a já virou vez. Bora, tá de boi. A mulher vai pegar a conta, não vai roubar, a mulher vai valendo. Rezou, a mulher tem que pegar, a mulher tem que ter, vai ele. Aí depois descendo, vai dar cada passa a foto, a viagem, para a volta, deixando Silva. Vai descendo, trabalha, vai ele, vai na calda, passa a foto, vai Guilherme. Vai Guilherme, descendo, vai ritmo, descendo, vai passar, leva o boi da carga. Boi. Volta a bola do jogo, vai capaz, cabeça, vai ele. Cabeça do Igreja, passa a volta, vai gritando, desce a cabeça, vai volta e volta, vem depois. Aí é dentro da mão, veio lá, leva o boi da carga. Delegação, cara, gente, bora, Motores, volta aquele que tá lá no cabeça, para cá, prova, para Marquê. Alô, Pedro, tiro, aquilo que dá para ver depois. Autorizou o boi capaz de cabeça, trabalha a galera do boi. Vai na cara do boi, descendo, cabeça, abre gente, descendo, vai Rosivaldo, vai Thaís. A desce aqui pro Caruaru, descendo, vai na cara, já passa a volta, joga na mão direita, vai pra baixo, leva o boi a carga. Abre na boi, vai na busca, vai poder passar a palavra, por favor. Última chance agora, por trás do boi. Bora, do boi. Boi passa agora. Agora tirou pra volta, abre o 50, abre o 51. Abriu espaço, vai para pegar, para BV, isso é para ele. Autorizou o boi capado, cabeça, trabalha, vai ele. Vai descendo, vai Erivaldo, vai na cara do boi capado, passa fora da cabeça, trabalha, vai descendo. Delegação do Parque. Rico descendo, vai na cara, passa a volta, cabeça, controla, vai ele. Grata na mão direita, o boi rompeu, foi embora. Autorizou o boi capado, vai fala, capturou, vai atrás, vai na moça, vai correr, vai lá, seguir. Traz o boi. Bora, bora atrás do boi para jogar o boi para o mulher para o cabeça, trabalha, cavalo do boi, cabeça, abre, cabeça dele. Vai Igor Torres descendo, cavalo de vaqueiro, cabeça aqui, cabeça do Marquinhos Torres. A equipe de Santa Terezinha vai na quadra, passa a volta, cabeça abre o tridor. Vai Igor Torres descendo, troca a mão direita, na boca da granga. Vem voltando a caveira, volta, grava com o André, grava com o André. Volta aqui pro Marco, manda a pressão do grupo, gravação, ele aproveita, vai embora, busca o boi, passa por valendo. O cara virou uma vez, o cara não pode desviar mais, tá arrumado pra correr. A mulher preparando, vai ele. Vai descendo, vai gravar o André, vai na cara do gol, passa a roda, cabeça aqui pro Marco, manda a pista aqui, descer a branca descendo. Cadê sabe o 49, vem voltando, volta a 50, volta Guilherme de PT. Vai descendo, vai o André, tá fácil, controla, troca na mão, canhota, leva o boi da carga. Olha o boi. Autorizou o boi capaz, cabeça, trabalha, vai boi. Aliás, Guilherme de PT, descendo, capaz, João, ele volta lá, cabeça, abre o 51, vai para a volta aqui no Parque, descendo. Aliás, Guilherme de PT, troca na
mão direita, na fuga da grada. Autorizou para capaz, cadê a seta, vai na cama do boi. Cadê a sabe o certo, descendo, vai na cama, passa a falta, campeão, deixa agora voltando, com a falta do Hélio. Vai descendo a crédito, vai na fase de controle, com a Valdir Soares, vai ligado emocionado, troca na mão direita. Para cá, Tomaria 76. Romário Rocha, autorizou para capaz, cadê a seta, vai ele. Vai descendo, vai na cama do boi, passa a falta, cadê a sabe o certo, vai ele descendo, vai na cama, passa a falta, cadê a seta, vai ele. É que tá fazendo o Rodrigo descendo. Vai aí, ele na mão direita, leva o pé na carga. Autorizou para cá, vai cá, do boi. Vai descendo, vai ele. Vai descendo, vai ali, Souza, ele cabeça, abre o César, ele cabe, ele volta, ele volta, abre o César, ele deixa o Romário Rocha. Vai descendo, o Cordala, vai passar, o boi rompeu, foi embora. Abre descendo, trabalha, vai ele. Vai descendo, vai na cara do boi, cabeça, vai Romário. Vai descendo, Romário, na boi, boi valendo. Esse corre pelo dedo de caldo, acaba a foto, cada assim, trabalha ele. Deixa preparar para voltar, a sopa da vida, prepara depois. Bora lá, você vai correr, agora vai. Bora rodar mais não. Bora tá lá agora, bora rodar mais não. Passa agora. Bora cadê o cara, tira mais vai, cadê a trabalha do boi. Vai do Lourdes, já passa a bola aqui, vai descer do Marquinhos. Vai a Armira, pega a sopa de terra branca, cadê essa mil, desce de certo. Vai descendo no controle, vai passar, que joga o Marcelo, troca na montanha, na boca da carga. Agora que Deus vai na bola, vai ele. Vai na cara do boi, descendo, vai descer o certo, tem um gato descendo, vai filho, vai descendo. Vai na cara do cara descendo, o Marquinhos prepara, vai na cara do boi. Vai Davi descendo, troca na mão direita, na boca da carga. Pé direito para o segundo calço. Pega a transformação roxa. Ele volta, volta, desce o pai que vem agora, volta Paulino, prepara a sopa da bandeira depois. Volta a Mil, na frente, para autorizou para capaz, vai descer, vai ele. Vai na cara do boi, passa a volta, cadê esse trabalho, vai Anderson, vai descendo. A confira no cadê ele controla, vai descendo, ele cadê esse da frente, vai descendo, vai Anderson, vai descendo. A fácil, controla, canta na mão direita, o boi da cara. A passada lá na barraca, vai lá no prato, na barraca, para a confira. A diretora, a visita, o boné de primeira qualidade. Vambora! Autorizou para capaz, cadê esse trabalho, vai na cara do boi, descendo, cadê esse trabalho, vai ele. Cadê essa Mil, 101, descendo, Gavião, deixa agora volta, né, volta Ravelli. Vai descendo Daniel Nogueira, troca para a mão direita, leva o boi da carga. Olha o boi. Passa com, ok? Sim. Agora volta na Ravelli, na bola de Inácio, volta aqui do Parque Santana. Autorizou para capaz, toma lá, boi valendo, cadê esse trabalho, vai ele. Vai na cara do boi, descendo, cadê essa Mil, 104, descendo, Gavião, deixa agora volta, né, volta Gabriel Rodrigues. Vai descendo, a bola, boi valendo, cadê esse trabalho, vai Ravelli. Vai Ravelli descendo, troca na passando da pé, da pé. A do volta, boi valendo. Aí você põe agora para a corrida, deixa passar, põe a busão. Foi Ramelhada, trabalha, que vai o boi. Vai Gabriel Rodrigues, descendo, cadê esse Thiago, deve ficar falando, cadê a técnica do Bacana, Rodrigues, do filho descendo, cadê a saga do exterior. Aí Gabriel Rodrigues descendo, troca o parceiro, na mão direita, na boca da carga. Oi. Passa com vem, volta para a Gavião, pica, agora volta, agora volta, vem 14. Autorizou para capaz, cadê a seta, vai ele. Vai na cara do boi, descendo, cadê essa langa, cadê essa equipe de Santa Cruz, Gavião, pica, volta, Bicho Ferreira, volta Ricardo. Vai descendo a langa, Fábio, 114. Troca na mão direita, na boca da carga. Olha o boi. Passa com agora vai, deixa passar, bora para o abre a luz, vai depois. Abertado, chega, vai. Dirigir Ferreira, já volta flaviando. Vai dar agora, já passa a volta aqui, do represento do Marcos Centro de Lourdes, vai aqui do jeito do descendo. Vai pra faixa, a direita, troca na mão, canhota, leva o boi da carga. Volta flaviando. Volta o Maurício, já está fazendo a joelho, volta para o prepara depois. Abre os gols, cada atacado, depois de joelho, para voltar do 119, para o 124, para Marcelo. Autorizou o Miguel Mascado, da Cida, vai na cara do boi. Vai descendo, vai descendo, trabalha ele. Desce, vai descendo, trabalha, controla, vai descendo, vai Flaviano, vai descendo, 118. Aí tá fácil, troca na mão direita, leva o boi da carga. Outra aqui do Presto do Burco, já prepara a casa, Marcelo, prepara depois. Autorizou o boi capaz, vai descendo, trabalha a casa do boi. Vai descendo, vai na cara, passa para fora, vai Júlio. Vai Júlio descendo, vai no canal do seu lado, vai descendo, descendo, representa, fazendo serrinha.
atacando o boi. Vai Júlio descendo do Júlio. Olha o boi. Cilindro, volta o Santos Cilindro. Já prepara a troca do rodeiro para vir boi. Autorizou para a direita para Rafael. Vai descer, vai marchando, vai volta para Rodrigo. Vai descendo, vai descendo, vai Marcelo. Ela vai descendo para aqui, Jota, vai tirar para cima, todo mais estamos descendo. Aí tá fácil, o jogo foi embora. Cada volta. Aí volta a Gabriel, que já volta toda a frente, ele está para a bola, para autorizou para a máquina, vai tentar para Rafael. Vai dar câmbio do boi, descendo, cara, Gabriel 128. Fábio 128, descendo, vai Gabriel Rodrigo, vai judiado, emocionado, já desce aqui do Pacara, Rodrigo Filho, do Padre, estamos descendo. Representa o empresário, Valdir Rodrigo descendo, vai Gabriel, pega na mão direita, leva o boi da carga. Delegação que representa o Morato Motores aqui do Caruaru. A direção do Cadê já para do boi, já passa a volta, Cadê trabalha gravado, 150, Cadê volta Renobelo, volta pelo Belo. Vai descendo, vai na grada, já passa a volta, Cadê trabalha, troca na mão direita, leva o boi da carga. Passou na câmera para cá, sobre Flávio, prepara, vira boi, já para já passa, trabalha, vai ele. Vai dar câmera do boi, descendo, Cadê Fábio 151. Vai dar câmera, já passa a volta, Cadê trabalha, vai Renobelo. Desce aqui, ele está tirando a volta, vai volta, Flaviano. Aí Renan está tirando a mão direita, vai passar, o jogo foi embora. Epa! Já fala aqui do Partido São Francisco, já volta do 191. Autorizou o capaz de Cadê trabalha, vai ele. Vai na câmera do boi, descendo, Cadê trabalha, vai Flaviano, Cadê bicho, volta no Campo Yuri. Volta do Camburão. Vai descendo, vai na câmera, passa a volta, Cadê vai descendo, trabalha, vai ele. Aí para baixo, ele na mão direita. Já volta de Vaqueiro, volta aqui para trás, defende o Roberto do Ouro. É aquele que vai falar do autorizou o capaz de Cadê trabalha, vai ele, vai na câmera do boi. Passa a volta, Cadê trabalha, dois dias, volta, Cristiano, volta pelo Lucas. Aí o Ouro descendo. Aí para fora, tem que passar na mão bem alta. Delegação que representa o Baicone do Vento, autorizou o boi capaz, toma boi valendo, já vem busca para correr. Vai lá, Lucas, arruma agora o Lucas. Ó, boi lá, boi valendo, cadê a cidade, vai ele. Vai Cristiano, filho, vai descendo, cadê essa bicha, descendo, já para volta, para tomar uma Marquinhos. Vai dar a câmera, passa a volta, cadê essa boi valendo. Valendo. Adriano Pereira para cá, vai gravar na do boi. Vai descendo, para cá, vai tomar uma Marquinhos, descendo, vai o Gabriel, já para volta, na volta, Vinícius. Vai tomar, descendo, vai para faixa, com bola, na mão direita, o boi pesou, foi embora. Acabou, volta mais essa, era só uma. Vai ele. Olha o boi valendo, na posição correta, agora vai. Vai descendo, vai Vinícius Soares, cadê vai na câmera, passa a roda, cadê trabalha, vai ele. Vai Vinícius Soares descendo, cavalo descendo, descendo. Raba daqui a pouco os comandos do Bordão Internacional. DJ Balotinha, aqui fora do nosso truque. Aí desce o galera, trabalha com a vai na câmera, já passa a foto, cadê trabalha, vai ele. Vai ele descendo, cadê que tá fazendo o bombril descendo. Aí pra faixa, acredita, tranca na mão direita, na rúcula da carga. Eu vou. Deixa a rodinha, vai passar aqui, rodinha, por favor. Aí volta na cabeça, deixa agora volta na volta do pra frente, porque já agora já volta na aberta, o jogo já passa um pouco atrás, já aproveita a mão. Deixa eu correr. Vou falar do eita, o Oliveira. Aí a para a câmera, já passa a bola na cabeça, vai descendo. Vai descendo, vai descendo, vai passar aqui na mão direita, na rúcula da carga. Eu vou. Vem, volta, pega a cabeça, para a bola, pega a roda, que já pega a volta, Deus, 122, pega a marcação do Flaviano, para trás depois. Flaviano para voltar, cara, prepara, cara, toma lá e prepara para vir. Rodou aqui no certo, aperta a bola, toma na cara, para volta, pega a volta, Deus, 128. Já prepara para voltar, cara, sobre o Flaviano, prepara a depois. Autorizou o boi, cara, cadê, trabalha, vai ele. Vai na cama do boi, cadê, aqui pro Paquera, Rodrigo, filho, vai Gabriel, Rodrigo, descendo, vai tentar, demorou lá, representa o Valdir Rodrigo. Adversário do 128, descendo, vai na cama, passa a volta, cadê, do trabalho. Foi da carga. Entregou o vestido. Entregou na cara, autorizou o boi, cara, para trocar, o boi, vai mostrando uma coisa. Bora, Francisco, sai o outro, sai de boa, por favor. Sai de boa. Vamos correr agora. Abre a beijada do Gabriel, vai ele. A desce para a vai Flaviano, depois ele vai transportar pela cabeça do Ciro, vai frente o Gabriel, volta de ouro, volta pro bolo. Vai descendo, vai passar, senta na mão direita, leva o boi da carga. Oi. Volta para a bola de ouro, morreu, volta para o Morão, volta o acionado. Já prepara, já sobe o ouro, Ourinho vem depois, alô, Ourinho prepara o Vivi, vem depois. Autorizou para acabar, toma na boa, deixou correr bolo. Vamos para lá, já virou uma vez, já não pode virar mais, arruma agora.
Boi valendo, pode virar mais, já rola agora para correr. Boi valendo, a descida da Maia, olhar para trás. Olha, o cara vai botar a massa fora, o cara vai Yuri. Yuri do corrinho dessa, vai pro nosso lado, Boi valendo, já está voltando, já volta o volta de mim. A dessa do Rio descendo, vai dar a passa, volta aqui, tá pertinho descendo. Aí descendo, o Boi para Mariori, o Morrinho para voltar também. Bora pra cá, passa agora, por favor. Oi, valendo, Cadê trabalha, vai ele. Cadê trabalha, Cavalinho, vai na cama do Boi, já passa na volta, Cadê trabalha, vai descendo. Cadê essa B2? Ó, o Boi lá, Boi valendo, vai confiando. Depois ele. A bola da bicha descendo. Ó o Boi aí, ó, o Boi retornando, vocês ali, ó. Olha aí, ó. Cuidado no picado. Olha o cabo tá dormindo no sono, mas ele vai lá. Aldeiro foi aquela parte de cabeça, ele trabalha para ele. Vai na cara do Boi, desce, trabalha para ele, vai a posição para a cabeça, para a cabeça dele, lá por direito. Daqui a pouco ela está sempre tomar, lembrou do vento, parece que ele está analisando. Vai Cristiano, o Gil foi descendo. Oi. Vai Garcia, bicho, cara, falta do Gil, vai pagar a graça, trabalha para ele. Aí ele desce, desce, vai na cara do Boi, já passa a foto, cabeça dele, descendo. Aí ele desce, vai na cara da passa a bola, cara, descida para vai ele. Aí desce na garita, na mão direita, arruma de ataque. Volta, Garcia, fica agora volta, a bicho, volta, equipe, volta, Amaral. Volta o Aras, HS, e a volta, que ele na foto, dos dois, a marca, dessa trabalha, vai volta o ouro, volta o bolo. Vai descendo, vai na cara do Boi, já passa a bola, cabeça, vai dar o Boi descendo, aí o Boi do retorno aí. Volta, Garcia, fica agora volta, volta o Dozinho, volta em ouro. Volta do Morrinho, volta o bolo, que autorizou o Boi, capaz de cabeça, ele trabalha, vai ele. Daqui a pouco apresenta, tá aqui, vai na cama do Boi. A Via Pica agora volta o Ourinho. Vai na cama do cabeça, do Morrinho, vai na cama do descendo, cabeça aqui, ele tá aqui, descendo. Aí tá fácil, a direita, vai o Ouro. Foi o Ouro, rapaz. Já descendo o GT, Rogério do Ouro, volta aqui de Imaculada, arruma pra correr. Olha, vai correr, bicho, tá no Boi, bora. Bolsa o Morrinho pra correr, se passar, Boi valendo. Bora, o nós está agora, o campeonato, não tá de Boi. Esse cara tá preparando para correr. Volta o Ourinho, volta o Bigri, vaqueiro, cabeça, trabalha com a faca do Boi. Representa o CT, Rogério do Ouro, volta aqui do Imaculada, vai o futuro campeão do Imaculada descendo. Vai o Ourinho, vai na conta, passa a volta, cabeça, trabalha, vai ele, tranca na mão, canhota. Foi pesou, foi embora. Show! Portanto, 16-0. Bora aguardar aí para essa vai rodando na bola para embora a rodada. Aí voltando, Gavião, ficha agora abrindo a rodada, vê o Ourinho, quer ver agora, Gavião chegando. Ourinho, quer ver agora, Gavião, B2 chegando, Gavião, do lado aqui, apresenta o seu Gavião, agora. Você para correr, passa para lá, passa Boi valendo. Bora, agora vai. O jogo é bom, vai para o Boi, vai correr, agora, por favor. Vamos passar agora, por favor. Vai ele. Vai o Ourinho da Xereca para aqui, já passa a volta, cadê a chute, vai ele. É aquele Imaculado, cadê a chave de dois. Ourinho, vai na cara, já passa a volta, Gavião, agora chegando, Gavião, Guilherme de DT, vem Henrique Nunes. E Tchê Bantinho. Vai descendo, cadê essa bala, vai na cara do Boi, já passa a volta, cadê essa bala, vai ele. Vai Vicente descendo, vai na cara, cadê essa controla, vai descendo, leva o Boi da carga. Boi, vai pra cá, depois. Autorizou o capaz da cidade para Raíl. Delegação que agradece o Tubarão, enquanto vendo aqui de tudo pareção, vai descendo. Vai todo o protetor, que está capaz de voltar da segunda bola, que faz de valer para voltar para baixo de um rodado. Ao buraco valendo. Vai descendo a mulher. Agora bora ver. Cuidado na fia aí, tá atacado, meu velho. A fia tá desatacada, viu? A fia tá desatacada. A Boi pega a conta, não vai romper da Boi valendo. Chegou o café buscar o barro para correr. Vai lá agora, deixa eu passar, Boi valendo. Bora. Boi na posição, cabeça, trabalha, vai ele. Cabeça, abriu o centro, trabalha, vai ele. Vai na cara do Boi, o cara passa pra fora, cabeça, agora volta, mais longe. Vai descendo, acredita, vai Hélio. Aí passa a Hélio, controla, vai descendo com a luz, na mão direita, troca na mão direita, leva o Boi da casa. Olha o Boi. Tá perdendo da falta, Romário. Romário vai chegar para o lutador, fala na falta do Boi, já desce para na cara do Boi. A Gabriel Rodrigues, pela largada dessa vez, 73, vem aqui no volta, desce o pai, volta aí, volta o Paulino. Vai Romário Rocha, vai na cara do Boi, já desce, controla, vai descendo. Ó o Boi Romário.
Virou. Autoriza o boi, capaz de abrir, valendo na busca para correr, na busca o boi, busca agora o boi, deixa passar, Paulinho, primeira posição por trás do boi. Bora, Cheiro, bora aí. Atrás do boi, bora. A mulher boi valendo na busca para correr, deixa passar para lá, a mulher boi valendo na direção, trabalha, vai ele. Aí desce, vai, desce, vai, passar fora da cabeça, Anderson, vai Paulinho do outro lado, vai saindo da frente, tá descendo. Aí desce na cantina, vai passar, fica na mão direita, derruba o Bulhacada. Chegando, já vem. Delegação que apresenta o Parque Marilina, cadê essa aqui desse rapaz, agradecendo, cadê a pichada, volta para Daniel. Cadê essa 1707 descendo? Delegação de Serra Branca representa a parede descendo, vai naquela do boi. Aí desce pro Cavajulu. Essa faixa trocando a mão canhota, leva o boi da carga. Olha o boi. Agora cancela. Autoriza o boi, cadê essa? Trabalha para ele. Vai descendo, vai naquela do boi. Vai Daniel do Grêmio descendo, vai naquela que passa a volta, cadê a bicha agora voltando, que a volta, cadê o Rodrigo, vai descendo, vai descendo para ele. Gabriel Rodrigues, que vem agora, Gabriel, cadê o seu lado aqui, meu parceiro, o Paquero Rodrigues, o representa o Fabrício Rodrigues. Vai descendo, vai naquela do que passa a volta, cadê trabalha para ele, cadê a bicha agora chegando, que volta lá. Aí desce, cadê o de hoje? Aí Gabriel Rodrigues desce, vai naquela do seu lado, vai para baixo, com bola, fica na mão direita, que ele foi embora. Final do para vem. Autoriza o boi, capaz, agradece, trabalha, vai ele. Cadê essa ala, cadê essa aqui, representa. A Capiré, aqui de Santa Cruz, o Capibari, desce, agradece, cadê o centro, Caracoja, cadê para Capim Júlio, ele queimando. Vai descendo, tá falando. Vai dar agora, já passa a volta, cadê essa, trabalha, vai ele. Falando, descendo. Delegação com o Zé Henrique, Rodrigo, boi, capaz, agradece, trabalha, vai ele. A mulher, boi, valendo. A mulher, boi, valendo, boi, pega a conta, como vai, romper, ele, a picha, volta ele. Dando já para vir para o Rodrigo, pega a picha, trabalha, vai ele. Vai dar todo o boi, desce, trazendo, mora, postura, aqui do Caruaru. Lá, principal do forró, descendo. A descida, vai ele, a picha, agora, virando, já para cá, todos flaviando. Aí, descendo, controla, toca na mão direita, e depois, vamos embora. Vamos para ver. Autorizou o boi capaz, cadê a cena para gravar na cama do boi? Cadê essa você tá vendo descendo, vai Flaviano de Souza, vai Francisco, agora vem Ourinho, vem de vaqueiro. Vai descendo, vai na cauda, capaz, a volta, controla, toca na mão direita, leva o boi na carga. É boi. Deixa liberada, autorizou o boi capaz, o boi valendo, aquela busca para a corrida, ela abrir. Olha aí, aproveita como boi. Aproveita agora o boi valendo, cadê a cena, trabalha para ele. Vai descendo, cadê a cena, vai gravar o Ourinho, vai na cama do boi capaz, cadê a cena, que apresenta o Roque do Ouro. É o futuro campeão do Imaculado. Vai na corda que passa a volta. Tem que fazer, vai a volta para mais uma rodada. Vai o Uribe descendo. Já. Aqui de Tupaizama. Já para o Iguara de Droga. Veio por o André. Está sobre o terceiro para vir buscar. Aproveita para lá. Bora que vai. Agora que vai. Agora vai. Aí direto do cabelo para a acabar do boi. Vai direto do cabelo. Cristiano Filho. Passa a volta. Cadê a cita? Trabalha para ele. Vai direto do cabelo. Está bem. Chega a pichar. Agora volta. Pega a volta com o André. Volta o Zulu. Aí a cena acredita, entra na mão, canhota, o boi pesou, foi embora. Autorizou o boi capaz, cadê a trabalha, vai ele. Vai na cama do boi, desce no cabeça, ele lembra de ter que gravar com ele, desce no cabeça, Deus fica curtindo o cabeça, puxa para segurando na volta do Romário. Aí desce no vai, Guilherme, tem que entrar na mão direita, ele leva o boi da casa. Vai ele. Vai Romário, roça, desce no cabeça, agora para a volta, cadê a trabalha, vai ele. Cadê a cabeça, ele fez. Vai Romário, roça, vai cadê o Rodrigo, ao seu lado, cadê essa tapada, ele controla, fica na mão, canhota, leva o boi da casa. Autorizou o boi capaz, o boi valendo, cadê, busca a arma para correr, deixa passar, agora deixa passar, o boi valendo. Vai dentro do cabelo, trabalha a cara da cama do boi. Aí dessa meu filho, filho, desce, vai agora passa a volta, cara, picha, volta, agora volta, Cristiano Silva. Vai Gabriel descendo. Aí da cama do boi, vai da faixa, fica na mão direita, leva o boi da carga. Aí volta o Claudio, depois capaz, cadê essa, trabalha para ele. Cadê a cama do boi, cadê essa amiga, desce, vai Cristiano Silva, vai aquela passa a volta. Aí desce aqui, vai descendo, o boi ficou vendo, vai descendo. Aí da faixa, fica na mão, canhota, leva o boi da carga. Olha o boi, parabéns pelo trabalho de feira, viu? Gosta, tá boi Boi pega a contra, mão vai rompendo a bolha, boi valendo. Retorno. Veio volta também, segundo bovino. Autorizou o boi capaz, agradece, quebra, vai ele.
Olha a posição correta, cabeça, trabalha, vai na cauda, passa na frente, vai Júlio. Vai Júlio descendo. Aí na cauda, cabeça, controla, vai Júlio descendo, olhar, vai valendo. O Parmando é o pega a volta na Serra Branca, prepara cá, sobre o Júlio, prepara depois. Autorizou o boi capaz de cabeça, trabalha, vai ele. Desce aqui, vai pra gente, a cidade de Serra Branca, para o Anderson, vai na cauda, passa, volta, cabeça, do 49. Delegação do Parque do Pinto, vai pra gente, a cidade de Serra Branca, vai descendo. Ao Anderson, controla, toca na mão, vem embora pra roupa de carga. É o Júlio que agora volta na falta do Cacá do Central, volta aqui para fazenda Serrinha. Volta 1.700, voltando para completar a rodada, autorizou o boi capaz de cabeça, trabalha, vai ele. Aí na cara do boi para passar fora da cabeça, trabalha, vai Júlio. Tem que fazer, vai para voltar para mais uma rodada, cabeça, controla a Carvalho, 39 descendo. Aí na cara do boi. Aí descendo na frente, vai para faixa, agora aquela mocinha, para o boi da cara. Autorizou, vai, Rocha, bora. Acabou de chamar, correr. Bora, filho, vai, já vai boi lá. Os caras que passam, é bom, aproveita. Bora, atrás do boi, agora pode ser jogado. Passar pra lá agora, vamos agora. Dois vai do cabeça, ele trabalha, vai ele. Cabeça ali, cabeça do café, passa a volta, cabeça de conta, vai pro cru. Vai descendo do grande direito, o mulher vai valendo. Acredito do meu garoto, vai pra faixa, entra na mão, direita. Vou boi da carga. Pela que trouxe na sala, depois valeu, acabou de tomar correndo lá, buscar, arruma agora, passar, bora. Bora, tá de boi, viu? Quando correr, tá boa, é boa. Vai, o Bezerra vai boa. Vai crescendo, vai Cristiano, cutuca pra frente, velho. Vai descendo, acredito, vai pra baixo, na boca, vai segura. Olha, boi. Bora, esse lado ali, olhar, pra rua, bora. Agora, vou correr. Por trás do boi, tô na frente do boi mais não, viu? Estamos na frente mais não. Passar agora pra rua. Boi vai do cabeça, trabalha, vai ele. Vai direto do cabeça, abre o quarto de novo, vai ficando bem capaz, tá volta, cabeça e controla. Ele faz, vai ali pra fora, tá mais uma rodada, foi na posição correta, cabeça ele. Delegação de Serra Branca, controla, vai o ano descendo. Entra na mão, canhota, o boi dele foi embora. Exato. Autorizou o boi capaz de cabeça, trabalha, vai ele. Vai descendo o Rafael, vai na cara do boi, já passa fora da cabeça, se controla. Tem que fazer, vai pra volta, vai descendo. Aí descendo, o Eric controla, vai pra faixa, já linda. Pega na mão direita, o boi da carga. Olha, boi. Boi valendo. A boi pega a contra, mão vai rompendo, vai relógio, a boi vai ganhando espaço, a boi valendo. Arrumou pra lá na posição correta, agora vai. Bora. Viu? Volta a descer, vai na frente, volta pra fora ele. Tem que fazer, valer. Bora ver, vambora. Autorizou o boi capaz, a boi valendo, acabou de tomar corrida. Bora, tá de boi. Aproveita o boi bom, Francisco, arruma pra lá pro velho. Bora, tá de boi. Vamos agora, arruma pra lá, agora vai. A direção da desce, trabalha, vai ele. Vai desce, sabe do centro, vai desce, vai na cama do boi, vai pra trás, vai controla. Tem que fazer, falei. Vai descendo na cabeça, vai variando. Vai pra faixa, acredita, fica na mão direita. Segura, o boi da grada. Olha o boi. Olha, que boi, vai sair certo. Se ele quiser valer, completa as quatro vagas. Bora, você vai de boi lá. Você vai correr, aproveita, vai bom, agora deixa passado, deixa lançar, vai valendo. Vai descer o cabeça, vai ele. Vai na ponta do protetor, passa na ponta, controla, sensacional. Tem que fazer valer. Ó, olhar, vou pegar contra a mão, vai rompendo. Autorizou, vai escapar, depois vai na busca pra correr. Bora, filho, bora, posição direita aí, agora vai, na posição correta, agora vai, bora, então, tá no boi pra rua. Vai valendo o cabeça, trabalha, vai ele. Vai descendo, vai da cama do boi, já passa a volta, controla. É a cidade de Serra Branca descendo. Tem que fazer valer, controla, meu garoto, joga na mão, canhota, segura. Roubando. Aí descendo pra lá, direto de Febria, vai pra faixa, ela levou o fim da carga. Agora, Zulu. Bora, direita aí. Vai passar. Vai lá. Operação Javador, Maduro, Gadeaço, vai pro Lula. Na retaguarda direta, para o Lula, trabalhar contra o Lula, depois vai cruzando na linha para 10, 49. O Lula já sobe para vir do Lula, Valmando, descendo, leva o Moura atrás. Quem perdeu na rodada, vinha perder, dá o descanso merecido. Foi da segunda posição, o Moura está na posição correta. Vai lá. Vem assim, já vai executando o Moura, para dentro do espaço, lá pro Valeriano. Foi passando o braço Parais. Parou, virou, parou. Bora, Vitor, põe a pista. Patrício Neto, pode vir, meu Patrício. Eita, Patrício, foi soma. E vem pra cá, Patrício Neto chegando agora. Quem tiver cavalo lá dentro aí, na área da barraca, tirar aí que vai fechar.
manda boi. Bora para Bateu para correr agora. Fraco do Rio, vai lá, vai lá, na posição, bora. bora, Cicinha, aí, Guilherme de Capão, Cavaleiro, Patrício, Neto, Paulo, Catingueira, descendo, vai, representação de Guaraci. Garcia, 05, reais, é marcado do Poivê, chegando para cá, praticando do Souza. Vai, Patrício, Neto, descendo para baixo, conduzindo na mão direita, leva o novilho da carga. Valeu, boi. Dobra a direita, já dentro, deixa aí, visita. Autoriza a dupla, fica aberto, segura o Maurício na posição, meu cara. Foi na posição correta, viu? Pega pra correr agora, pega pra correr, pode cobrar. Agora, deixa passar que é mal, deixa passar que é mal. O Jeff Gravador vai para dentro de Souza, para do boi. Ele vai representando a Fazenda Jardim, Vadiara, São Francisco, dupla de Tuparetama, vem Rodrigo do Cajão, chegando agora. Vai pra faixa, leva o vídeo da carga. Valeu, boi. Ou você o Godoy. Descendo já a dupla, desce o Rodrigo do Cajão. O boi a vela aqui é precocidade. Epa, velho. A Rodrigo do Suzão descendo a ligação do Vandro Motos, prepare seu Pedro Tobias. O boi dificulta para Rodrigo do São João, já vai ganhando espaço, o boi rompendo a dupla que representa Vandro Motos. Zero. Agora a Raca tá do boi. Pedro Tobias chegando agora, Zé o Prata da casa, comprou o ouvidor do evento. A representação do Parque Santana, descendo o boi cai na filipe. Passa agora Inácio, passa agora Inácio. O Inácio já vai na posição correta, descendo o cavaleiro Pedro Tobias, já desce Inácio de Delico. Ele recebe a batalha do boi. É o Prata da casa, o promovedor do evento que vai descendo agora, já vai a 15. Conduzindo na mão direita, Thiago Araújo já prepara para vir Thiago. Desce Pedro Tobias, leva o boi da casa, Pedro. Valeu, boi. A vida do Thiago Araújo, ele já autoriza sangue aberta para ele, volta o rio descendo. Aí sangue aberto, o boi descendo, já desce Thiago Araújo. Aí de voz do protetor de Caldas, vai descendo para a faixa, estirado por Vivi Vaqueiro, vem Godoy chegando. Thiago Araújo vai para a faixa, entra na mão direita, Thiago Araújo. Descendo agora. Desce o cavaleiro Godoy, aqui recebe a marcador do Moço, na ponta do protetor. Na mão canhota, ele vai conduzindo para baixo, vem chegando Alex Silva. Vai Godoy descendo para baixo, Alex vem no meio da vez. Godoy atraca na canhota, o boi voltou. Valeu, boi. O boi corre direita, vai o boi. Para passar agora. Boi tem que foi. Agora. Ele acha que o boi dificultando, ele vai brigando espaço, o essa lá vem para a velocidade. Foi para a posição correta, deixa passar lá. Ele já vai redondo, já vem chegando. Toda já vem feita para cá, não Lula Vaqueiro chegando. Autoriza ele, sem gaveta, vai Lula Vaqueiro, já testa a equipe que representa a Volta Andrade. Vai ladeado pelo cavaleiro 10 centavos, já vai 29, vem o Dejaí de Chica chegando agora. Lula Vaqueiro descendo para baixo, entregando a mão direita, Lula Vaqueiro leva o bem da cara do Lula. Pode seguir o Lula. Ainda puto, ainda cavalo atleta, ainda cavalo manutenção. Dejaí de Chica descendo, assim corre o boi, mas agora deixa correr. Aí que Jair Chica que recebe a cara do boi, corre na ponta do protetor. É perfeito o trabalho da dupla, vai descendo a 31, vem chegando o Thiago Araújo. Vai descendo o Dejaí de Chica para baixo, segura o Dejaí. Segura o macho. Fica quieto para baixo, Thiago Araújo, para Thiago. Já vai movimentando, já fica quieto o Murilo Albertino. Autoriza a dupla, vem aberta, bora ver, aí mesmo, aí mesmo. Por trás dele que vai. Aí mesmo, pega por trás do boi. Pode ser. Passa agora, viu? Correu o boi logo aqui. Passa a última chance pro boi correr. A última chance pro boi não ser jogado aqui em cima. Foi descendo, já vai a dupla, já desce ele. Tá vindo de Souza, já vai de voz do protetor de Caldas. Vai descendo pra baixo, já vai conduzindo na mão direita. Thiago Araújo já vem chegando. Para ver Thiago, já vem a 42, desce a caneta, vai pra baixo, já leva o boi da carga. Autoriza a dupla, sangue aberta para o Bibi. Aí mesmo, Bibi, aí mesmo. Você vai na posição correta, descendo o cavaleiro do Thiago Araújo, que representa o CT de Rogério do Ouro. Representação de Imaculado, descendo, já vai a 42, pode vir para cá, Murilo Albertino. Murilo Albertino, já pode vir, vai para a faixa de Thiago Araújo, leva o boi da carga. A dupla vai descendo, o Murilo Albertino, já desce o Gabriel Rodrigues, vem chegando o Júnior do Tigre. Aí descendo para a faixa, já vai conduzindo o Murilo Albertino. O Murilo vai para a faixa, tocando na canhota, leva o boi da carga. Olha o boi. Mais uma dupla de descendo, aqui em cima, para me agradecer, meu irmão. Aí Bibi Vaqueiro descendo agora, ladeado pelo cavaleiro Alex Silva. Representação do laboratório Emolab. Ele vai descendo para a faixa, conduzindo na mão direita, montando o Mega Paulo 10. Vem rodinha subindo, vai para a faixa, Bibi Vaqueiro. Leva o boi da carga, Bibi. Valeu, boi. Pega cá, Neto. Bora, Neto. Leva para lá, Neto. Bora, pra cá. Bora, posição correta agora, vai o boi. Aí o cavaleiro rodinha descendo, já desce Neto Pinto, prepara para vir rodinha novamente na 51. Vai o Prata da Casa, vai o promovedor do evento, vai o cavaleiro rodinha descendo a 48, ele conduzindo na mão direita, volta para correr a 51. Ele leva o boi da carga, rodinha. Valeu, boi. Leva para correr na posição correta, boi na posição correta agora, deixa o boi passar para aí, Bora lá, vai boi. Vai descendo o cavalo, já desce o rodinha, gravar 51, rodinha descendo.
Aí de pós o protetor de Caldas, vai a representação do Parque Santana, rodinha descendo. O Landa vem chegando, já vem a 53 de Landa. Aí descendo para a faixa, rodinha contra ele na mão direita, leva o meio da carga. Valeu, mãe. Ele representa a Ecoclínica nos da cidade de Afogado da Engazeira, segura Landa, passei na posição correta. Busca lá, Delmo. Foi, corre aqui, Adelmo, corre aqui. Agora. Passa para correr o boi, vai descendo, cavador, desce o Cavaleiro Landa. Recebe a cara do boi, representação da Ecoclínica, vai 53, vem a 54, vem Pedro Belo, chega no Pedro. Pedro Belo, em Júlio do Tigres, que vem para correr o boi da vez, vai descendo para faixa, Landa leva o boi da carga. Valeu, boi. Dobra sem Gabriel, Carvalho, vai descendo o Cavaleiro, Pedro Belo, vai Júlio do Tigres na retaguarda. Aí montando a Julinha Ponte. Vem chegando o Wagner Vicente, vai Pedro Belo descendo. Essa para baixo, com dois da mão, canhota, já vai a dupla. Ele joga para cima, o boi desce, ele cai. Em seguida, Tiago Araújo já prepara para cima, ele já autoriza, sangue aberta. Cadê o Didi da Terrabinha? Aí o boi descendo, gravador, ele vai de força, positor de Caldas, vai descendo o Wagner Vicente. Vai pra baixo, já conduzindo, não leva o boi da carga, Wagner Vicente. Valeu, boi. Mais um dupla que vem aqui agora, já viu até hoje, agora já autoriza, o sangue aberta para ele, já desce a 56, vai Thiago descendo, Valdir Vaqueiro. É a apresentação de Imaculada, querida Paraíba descendo, vem chegando a digital. Aí a 56, 58, já vai ligando. Do boi da sua vez, radiado pelo Gabriel, companheiro, vem trazendo a Delta retaguarda, ele já autoriza, o sangue aberta, o boi descendo. Em nome da Chaga, Gabriel Mané, representando a casa de razão, ele representa a sua José, a gente tem um acabado de chegar no Rio de Janeiro. Valeu, boi. Vai para o Vinícius, Farias. A minha sempre da voz de já sobe Vinícius. Já autoriza, pega pra cá, João Filho, pega pra cá, João, foi colar. Aí, mas vai, leva pra lá, a posição correta e aí mesmo. Bora pra cá. Aí o boi descendo, já desce o Cavaleiro João Filho descendo na retaguarda, em nome da Fazenda, fase tapada. Ele recebe a cauda do boi, vai descendo para a faixa, vem chegando o Vinícius Farias. A minha cato vai descendo, vem a minha certa, ele vai pra faixa, leva o boi da carga, João. Vai ficando na tela, vem, olha que já trabalha pra João Rui Ferreira, que já autoriza, tem a preta, vai descendo. Será correr, lembrando. A representação de Carraíba que vai agora. Vai gravar, ele já vai conduzindo a cauda do boi. Aí pode o professor de Caldas, tem Antônio Pessoa chegando. Vai descendo para lá, Vinícius Farias. Ele vai para baixo buscando a linha meridionais. O boi já vai dificultando, vai a representação da cidade de Caraíba. Que pessoa, que não se faz, amigo. Porque vinha a pista que tá vendo, capitão da reta agora, vai Gabriel Nunes, passa para cá agora. Olha, um bocado do boi, meu irmão. Senão o meu copo, um bocado do boi, meu irmão. Mas já vai, passa o boi agora, o boi quer ir embora, passa o boi, leva pra lá, agora. Agora deixa aqui, retorno. Vamos pegar a minha pista, já vai movimentando o Rui Ferreira, chegando o Rui. Bora fiscal, boi na pista. Oi, tem uma pegada no Rui Ferreira, vem montado no... Ela, toque Rique, olha o boi da Rui. Para correr que é bom, deixa correr que é bom. Aí Rui Ferreira, descendo, já deve ter hoje, prepara o bolo de Ronaldo para vir bolo. Bolo de já vem chegando o Rui Ferreira, descendo o Rui. O Rui vai de posto do bloqueiro, já fala, tem que comer, vai buscar nas pontuais. Traga na mão, canhota, boi da velha dele, caralho. Olha, boi. Vai autorizar para sangue aberto, boi descendo. Aí o de Ronaldo que recebe a marcador do boi, corre na ponta do bloqueiro, vai conduzindo na mão, canhota, descendo para baixo. Vai a 73, vem Mandel chegando. Aí para baixo o bolo, tranca na canhota, boi da velha, que ele voltou. Olha, boi. Tá pronto, Mandel. Mandel se ele batendo no boi da vez, volta na alta pela design, conduzindo a meridana ao canhota dele. Vem trazendo o Ricardo na retaguarda, Luiz Augusto, já sobe final do segundo Luiz. Luiz Augusto Ranjo, lá na pia, já pode vir, Luiz Guia. Agora também chegando para Luiz Augusto, na 73, Martinha. Alta de para o Colossão, na peça, para o Cavaleiro Rodelso. Olha, tem na peça, boi descendo, sai boi. É filha, conduzindo na mão, vem para chegando para cá, Luiz Augusto. Vandel, se travagem, trancando a mão, canhota, Vandel. Pega a cara aqui. O boi corre na grana, vai rodar, foi excepcional. Por causa do boi, para ser jogado é outro direito para passar o boi, viu, meu irmão? Passa o boi para correr para lá agora. Já vai descendo a dona do Anjo HC, que desce o Cavaleiro Luiz Augusto, montando o Biro Silva. Vai de fora o bloqueador de Caldas, vem chegando para cá, Inácio. Inácio já pode vir no boi da vez, vai descendo o Luiz Augusto. Olha, boi. Para o dois, corre na ponta do bloqueador, para cá, Júnior de Brigo. Vai descendo o Brigo, descendo para a faixa de massa, que ele recebe. Vai conduzindo na mão dele, foi vereador para ele vira a coisa, foi embora. E Paraibana que vem agora, ele já autoriza o sangue aberto, o boi descendo, pode vir Patrício Neto. Patrício Neto já vai ficando, vai Júnior do Brigo, ele descendo o Júnior. Ele vai conduzindo na mão, vem na direção para a roda, vem Patrício Neto.
É o Padilha da Nova Ponte, ele vai na faixa do Júnior Rodrigues. O Neto que vem, já tem 85, ele fala por isso, o Neto foi descendo no Valboi. A renda dele da Prova do Lar, GRG. E antes tem que ter as coisas, vai habilitar a casa, vem no de Roberto e pelo Lucas. A direção da faixa para o Neto, na Rui da Jaga. Valeu, Autorizado lá, vai descendo agora, vai mostrando o caminhão voltando. Vai montando um produto, o roxão já vai descendo para a faixa, vai conduzindo na mão direita, descendo o Rio do Tigre. Em nome do doutor Fred Bispo, dessa dona Rio, vai para a faixa do Rio do Tigre. 0. Aí chegando pra cá, Neto Pinto. Vai pra baixo, Rodrigo do São João. Leva o boi da carga, Rodrigo. Valeu, boi. Pode subir agora, vem Neto Pinto. Atenção, Thales ou Valdir. Thales ou Valdir. Alguém tá responsável aí pelo bingo. Opa, Gavinha, deixa, Gavinha, Gabriel Neto, Gavinha, Gavinha, para Luiz Augusto. Deu Luiz Ferreira. Passa pra correr, passa por agora. Vai descendo já para dor, já desce o cavaleiro Neto Pinto, representando o Serra Branca. Aí Neto Pinto de posse do setor de Caldas, vai conduzindo na mão direita, descendo para a faixa, vai ao 113. Vem Luiz Augusto chegando, vai Neto Pinto descendo, volta Vizinho. Ele vai na faixa, leva o boi da carga. Olha o boi. Ele vai lá, Bibi Vagueiro, volta descendo. Posição correta, deixou no filho correr. Luiz Augusto já leva a cara do boi, chegando no Rui Ferreira. Vai descer pra cá, vai descendo o Luiz Augusto, vai conduzindo, leva o boi da carga. Olha o boi. Volta na pista de competição, fazendo o que gosta, que é correndo na quebrada junto com a frente. Espera um pouquinho aí, velho, telefone ali, ela vem. Vai Franco Vera descendo 123, trabalha Franco que já era 125. Aí descendo para a faixa, Franco Vera. Instalador que vem pra cá, Franco Vera, chegando no Franco. Alta dele, Franco Vera, pega ela pra correr, passa agora a bola, vai agora a bola. Vamos aí. O Diante vai na posição correta para o cavaleiro Franco Vera. O boi em retorno. Tudo aqui por aí, mano. Vai com o Javi, Graciano, o Grau, o Livre, ele sacará, mostrando o tempo que ele der. Vai de boa, o quebrou, produzindo na mão dele, crescendo para a faixa, agora direto tem. Pega a cidade, vem chegando o Godoia. Vai carregar para baixo, leva o boi da carreira. Olha o boi. Agora de carreira, mostrar ali, já vem a 142. A autoridade da dupla frente, aberta, a boi da São José, do Godoia na frente, corre com o Godoia. O Godoia já vai direto, ele vai conduzindo na mão, cruzando para o Godoia, para lá, caminho, até montar a vida dela. É Godoia que ele vai conduzindo, descendo para baixo o Godoia. É vindo para cá, de Cadelo, José Adamo da Oliveira. 0. Olha o boi, olha o boi. Pessoal, tá, ele já está aqui atrás. Aí o José Adamo da Oliveira, descendo na terra, o cavaleiro de Cadelmo. Cavaleiro dos quatro cavaleiros, galera, sobre os dias, vai na direção do Gabriel, acompanha, recebe a caldo do boi. Conduzindo na mão direita, vem a Lândia Afogada chegando. Aí a Delmo para a faixa, levou no Rio da Praga. Olha o boi. Apresenta a marca Cordeiro de Caldas. Já vai convidando o Valdeiro no final de semana do mês de maio. Tem a vaquejada lá. Eles vêm para a etapa do campeonato. PPB Brasil de vaquejada. Aí o Carcaraca pode subir novamente. Vai para a faixa lá. Leva o boi da carga. Olha o boi. Ele autoriza a dupla sem aberta. Boi descendo. Volta o Valdeiro do Carcaraca. Mostrando o cara. Não deve seguir ideia. A fazenda consolo que dá se entrega para o Rodrigo de Amaro, vai lá tirar o Rodrigo do Bergão, de logo de portaria, para vir correr a 159, aí do Carcará, descendo na raça, leva o boi da carga. Olha o boi. Maneja a marca que nos veste, a marca que veste os artistas. Você que quer adquirir bonés de qualidade, camiseta, dá uma passadinha na barraca ali, compra a Grife Sertanejo. A marca que nos veste, a marca que veste os artistas. Vai o Rodrigo do Bergão devendo. Vai lá, aperta para nossa boiada, autoriza, sangue aberta, boi descendo, desce Jorge Tabaquinha. Vai, Jorge Tabaquinha descendo, vai fora, o corredor de Caldas, conduzindo na balconada, 132. Vem, Júnior Leite chegando, Jorge Tabaquinha descendo para a faixa. Para a porta do modelo da balconada, para a boi de equilibra. Agora já vai Júnior Leite, o Pirraqueiro descendo. Vai, tem que outra vez, vai da região, para a cara do Paninho, chegando no Júnior do Tigre, vem a 181, vai descendo para lá, Júnior Leite, sai para a faixa, leva o boi da carga, Olha o boi. pode vir lá, agora mais uma dor que chega, só para o Brasil, cara, tem para dela. Até o já fica atento com o Brasil, ele fica para a prova, ele fica na moda, não é boi. Ele queria dar o cara, deixa o primeiro grau do Brasil, vai boi, tá chegando a galera do Rui Ferreira na retaguarda.
Vem de Cadelmo, chegando no Buga, vem Adelmo. Adelmo já vem agora, já vai descendo ali, Vital vai conduzindo dessa 210 a 300 de Adelmo, já vem chegando no Buga, sua vez. O Theo Palmeiras, ele autoriza, sem aberta. Desce, Jorge estava aqui na retaguarda, ele já recebe a cauda do boi, vai José Adelmo da Oliveira, vai Negadelmo. Vem chegando pra cá, Ricardo. Adelmo já desce pra faixa, tranca na mão direita, leva o boi da carga, Adelmo. Olha o boi. Ele já autoriza, sem aberta, já desce, está 10, 32. Aí desce na 10, 32, já desce Ricardo de volta, o protetor de caldo. Já prepara para a Campeira, vai Ricardo, se abrindo para a margem. Na mão direita, ele leva o boi da craca. Olha o boi. Lá vai Pedro Tobias descendo agora, ele recebe a cara do boi, corre na ponta do protetor de caldas, vai descendo para a margem. Pega Araújo, já pode vir subindo, vem a dupla, Alex Silva já fica atento, já sobe, pega Araújo. Esse a 01, que vai agora para a margem, leva o novilho da carga. Você falou correto, que vai direto para o cavaleiro Thiago Araújo, descendo, já vai 18, tem Alex Silva. Alex Silva já vem chegando para mais, investida, vai descendo lá, Thiago Araújo, que vai de volta o protetor. Vai conduzindo para a margem, Thiago Araújo, leva o boi da carga. Foi o boi. Já vai Thiago Araújo descendo. Vai a representação da CD de Rogério do Ouro. Vai a representação da cidade Imaculada. Tem Antônio Pessoa girando. É de Thiago Araújo que vai pra baixo. Leva no Rio e a carga de ano. Olha o boi. Vai de abraço ao companheiro. Já por isso tem cabeça. Volta o Rio descendo. Já desce o boi. Essa é a Pessoa. Vai descendo o Gabriel na reta quadra. Pode chegar Neto Pinto. Neto Pinto já vem chegando pra mais um investido. Vem Neto. Vai descendo a Santa Pessoa. Leva o boi da carga da Pessoa. Olha o boi. Vem chegando agora para fora, Rui Brasil, já vem a 121, vem Rui. Autoriza sem aberta dessa, o cavaleiro Neto Pinto, vai Rodinha descendo. Ele vai botando o central. Pode vir chegando para cá, Rui Ferreira já pode vir para mais investida. Aí Neto Pinto descendo para a faixa da representação de Terra Branca, leva o boi da carga. Olha o boi. Ele vai voltar o carreira, volta para lá, para do boi agora. Ele correr agora, pode virar mais de volta, para o goleiro. Vai lá. Vai descendo, vai descendo, Rui Ferreira, vai costear na urra descendo. Vem o Frank Veras que vem agora para o boi da vez, vai Rui Ferreira conduzindo na mão canhota. É a para baixo, já leva o boi da carga, Rui. Olha o boi. 125 já fica dentro do Júnior do Tigre, já vai movimentando, vai Frank Veras descendo. Aí Frank Veras que bota o protetor de caldas, com dois na mão canhota, vai para baixo, já leva o boi da carga, Frank. Olha o boi. Chega chegando para o boi da vez, vai Alex. E Alex vem Júnior do Tigre, chegando no boi da sua direita, vai para cá, Frank Veras para vir Frank. Autoriza a operação aberta, vai Alex, Silva descendo, Júnior do Tigre, vem chegando Frank Veras. Pode ficar aqui do Patrício Neto para abrir mais uma rodada. Fabiano de Souza também movimentando pelo Tobias, já fica atento, que hoje já vem subindo na movimenta Godoia. Atento, já movimenta aberta, balança a boiada. Pega para correr bode, agora bode. Ele já chega, vai na posição correta, vai descendo, ele vai de volta, protetor de caldas. Aí conduzindo na mão canhota, descendo para a faixa, vai Frank Veras. Ele busca as linhas tradicionais, joga a potência na canhota, boi rende-se a força dele e vai embora. Vem a dupla que representa a área, a primeira para Flaviano de Souza. Autoriza, tem aberta pelo Tubia, já vem subindo, Thiago Araújo, já fica atento, alô Godoia. Aí o boi descendo, já vai a dupla, já desce a 05, vai Patrício Neto. Patrício vai descendo para baixo, joga a potência na mão direita, boi descendo, aquele britânico. Olha o boi. Pode vir, vai Flaviano de Souza, descendo, ele recebe a calda do boi, já desce a 06, vem subindo para cá, pelo Tubia. Pedro Tubia já pode vir, vai Flaviano de Souza, de volta, protetor de caldas. Tranca na mão direita, vai dar Zé, aquele brincar. Zero. Thiago Araújo que vem agora, já vem a 18, vem de Vaqueiro. Em nome do CT de Rogério do Ouro, já vem a dupla que hoje vai representar a cidade Imaculada. Ele quer na pista, mostrando animal aqui com a direita, vem na direita, ele joga todas as sangue aberta, vamos descendo. Vem Godoia chegando. Vai Thiago Araújo descendo, vem pra cá Godoia, Thiago Araújo já vai de volta, explodiu, combate 18. Vem Godoia chegando, vai pra baixo, Thiago. Vai ficar na mão direita, boi de Eduardo, ele viajou e foi embora. Zero. Falando para a boiada, vem Thiago Araújo chegando. Aí a 36, ela autoriza o sangue aberto, vai o Rui descendo. O cavaleiro de Thiago Araújo, ele desce, ele vai na retaguarda, pode vir Murilo Albertino. Thiago Araújo já vai descendo, buscando a linha frontuária, ele vai conduzindo na mão direita, Murilo Albertino vem chegando. Thiago Araújo vai para baixo, o Rui pesou e foi embora. Zero. O Tigre sobe, vem o Tigre trabalha para a vida, bem Bibi Vaqueiro. Autoriza a dupla sangue aberta, vai descendo, vai o Gabriel, vai. O Murilo Albertino, vai Gabriel Rodrigues, vem Júnior do Tigre. O Indo Tigre já vai chegando, vai Murilo Albertino descendo para a faixa. Com dois na mão, canhota, Murilo Albertino leva o boi da carga. Olha o boi. Desce o Indo do Tigre, vai Alex Silva descendo.
Aí passa pelo protetor, preparando de vaqueiro que vem agora no Bibi. Vai o Júnior descendo na 45, vem de vaqueiro chegando. Abre a vaga, Júnior Tigre, leva o boi da casa. Vai o boi. Vai lá. Vai chegar a dupla, já vai descendo de vaqueiro. Ele já chega, vai de voz ao protetor, vai conduzindo na mão direita, descendo de vaqueiro, vem subindo pra cá, rodinha. Vem assim pra faixa, joga a potência, a boiada na mão dele. Exato. Para a rodinha. Autoriza esse, tem a meta, pega pra correr. Vai lá, Neto, boi corre lá, Neto. Solução correta, deixa aí agora. Aí o boi descendo, já dessa dupla. E essa rodinha que vai de bola pro protetor de calda, vai conduzindo na mão direita, rodinha descendo. Volta pra correr assim, vem com ele, vai na faixa, leva o boi da carga, vai rodinha. Exato. Leva pra lá, o boi corre aí. Posição correta, deixa o boi passar a rodinha, deixa o boi passar, para voltar iluminado. Pega a potência, correu no fim, na posição correta, leva pra lá. Foi corte de direita, passa o boi agora, vamos lá. Aí lá, rodinha, leva lá ainda, leva lá, por trás do boi, pro boi correr. Por trás pra correr na posição correta. Vai pra cá, agora, deixa o boi passar. Deixa passar. Folga que ele vai. Aí lá, boi vai. Aí o boi descendo já pra dupla, desce o cavaleiro rodinha, já passa 51, que é a bacana do boi. Landa já vem girando no final 53, prepara pra vir, em seguida vem o Wagner Vicente. Vamos deixar vai descendo, ele vai conduzindo na mão direita, vai pra faixa, leva no rio e a cara. De volta o protetor de caldas, conduzindo na mão direita, vem Thiago Araújo. Aí o boi descendo, já vai 55. Ele vai de volta o protetor de caldas, vai descendo pra faixa. Conduz na mão direita, desce o Wagner Vicente. 10 correram, mano, nos quais 3 fizeram o êxito, 7 errados. Estando 24 para apresentar. Show. Foi descendo pela varadora, Thiago Araújo de volta o protetor de caldas. Thiago Araújo descendo pra faixa, pegando na mão direita, leva o boi da carga, Thiago. Foi o boi. Abraçou o boi lá, ele está o boi lá. Foi Cadê pegando agora na posição correta, vai o boi. Essa é a Vital, já vai descendo, ele recebe a calda do boi, vem subindo pra cá, Antônio Pessoa. É o cavaleiro ali, Vital, que vai de bola, o diretor de calda, vai descendo, conduzindo na mão, canhota, vai 58. A 68 vem subindo a 71, que vem em seguida é Rui Ferreira. Olha o boi. Foi aberto, desce o boi pra ele vai montando lá o Bermoro. Descendo a dupla, vem Rui Ferreira, chegando na 71 do Rui. Aí Antônio Pessoa descendo, roda, Gabriel Vara, José Bernardo. É a apresentação do Parizama, vai pra vaca, tranca na canhota, leva o boi da carga. Exato. Pode vir, foi chegando agora a caminhada direita de já o poder do bolo de militar, já fica atento. A autorizador, chega na perna, vai Rui Ferreira, descendo o boi da carga, vai ter possibilidade. É a fidelidade do cavaleiro do Thiago Silva, Thiago Araújo já vai descendo o Rui Ferreira. É isso, não vai acabou de Reinaldo, Rui vai pra vaca. Tracando na mão, canhão lá, todo boi da carga, ele cai. Olha o boi. Autoriza sangue aberto para o boi descendo, já desce a dupla, desce o bolo, Domingo Naldo. Ele desce, já vai até do Bojinho do Tigre, já vai a dupla, já vem subindo para cá, vem Luiz Augusto. O bolo de Domingo Naldo vai descendo para a faixa, trocando na mão, canhota, boi desce, ele cai. Aqui o Neto que vem agora, já vem Luiz Augusto, ele já autoriza sangue aberto, vai o boi descendo. O rancho, o HP que desce, ele vai lá direto pelo cavaleiro de vaqueiro, recebe a calda do boi. Patrício Neto já pode vir, vai Luiz Augusto descendo para 76. Aí de posse o protetor, leva o boi da carga. Olha o boi. Já volta mais uma vez. A 114, Luiz Augusto, Ficaramento, Rui 121. Autoriza lá de afogado, direção do Brasil para Goiás. Aí de posse o protetor, vai conduzindo na montanha, descendo para a página, vem Neto Pinto, vem a 106. Neto Pinto vem chegando, vai descendo lá de afogado. Olha o boi. Ele autoriza, vem a terra para ainda, vem Neto Pinto, descendo, já vai o rodinha. Essa é a dupla que recebe, é o ranking, recebe a calda do boi. Rodrigo do São João já pode vir chegando, vai Neto Pinto descendo. Neto que desce, vai de posse, protetor de caldas, vai conduzindo na mão direita, descendo para a faixa. Leva o boi da carga, Neto. Olha o boi. Peraí, ele tá vendo que o boi é bom, vai boi descendo, vai Rodrigo do São João. Voltaram o Garanhão, voltaram o boi 10. Boi 10 que desce ele na cara. Tá na frente de Rodrigo do São João, casado 109. Aí desceu para a faixa, Rodrigo do São João. Diretor. Obrigado, minha vida, Neto Pinto, vindo para cá, só fez a finalidade pelo cavaleiro da Bebida, vem a representação da cidade de Serra Branca. Ele autoriza, já vai descendo a 113. Aí montando em cima a bola V. E a Zembra vai, já vai montando o cantor da bola V. Luiz Augusto, já vem chegando a 114. E a Zembra vai, Neto Pinto, leva o muito da carga, Neto.
Em Rui do Boi da vez, ele já autoriza o trem da Besta, Val, Boi descendo, desce Rui. Aí Rui Ferreira descendo, recebe a calda do boi, corre na roda do corredor. Aí a 120 do Rui, 25 andando pra cá, para as veras. O direito vai pra faixa, já levou do Rio da cara. Olha o boi. Foi descendo o cavalo, desce o cavalinho, aí o Cacara queria abrir como ele cavalo, o gosto do todo Caldas. Ele está mostrando agora, aí o Cacara vai pra baixo, já leva o boi da carreira. Olha o boi. Em seguida já autoriza a Delma, ao boi Cadelma, ao boi Cajói. Vai vai na posição correta. Fica pra correr agora, passa agora. Leva lá, joga pra baixinho, leva lá. Não vai ter, não deixa eu virar mais não. Pô, peraí, passa o boi. É agora, vai boi. Desce, já vai pra lá, deixa redor. Retorno. Ó, descendo pra cá, na folgada, chegando agora. Vem Victor Leite pegando agora, Júnior. Victor Leite tá vendo, o menino vaqueiro, já partida pra cima, segura na posição. O boi sai, vai o boi. O cavaleiro do Victor Leite descendo. Canção do Paguinho, JC que desce, vai Brejinha. Ligadão, já prepara, vem da esquerda, vai do Leite descendo pra faixa. Saca na mão, canhota, leva o boi, o boi pesou pra ele e foi embora. Aqui em cima, vai subindo, volta, já vai ficando na tenda, o Rodrigo, tem uma autoriza, vem cabeça pra ele. Aí o boi descendo. Desce o José da Oliveira. Vai, Jorge, tá batendo na retaguarda, descendo o brigadão, o boi desengoltando, o boi ganhando espaço. Já tá o Vitor, tá tudo pra fora. Autoriza, tem que pegar para o cavaleiro, Ricardo, vai, bate na hora de luz, descendo. Aí Pedro Frias, Ricardo Silveira. O Pedro Frias também, Ricardo Val, Ricardo, descendo de pós do Cruzeiro. E joga na bola, descendo na mão direita, o boi vai ao solo. Olha o boi. Pode vir. Sobre a criação, para cá, virou para cá, Pedro Frias, autoriza, tem que pegar para o descendo. Lá de Adoro do Cavaleiro, na corrida, o Gamal descendo a dupla de época, na partida Sandana. Confiando no plano que vem na mesma data, corrida com 50 mil na premiação. Ai, bravacha, Pedro Frias. Olha o boi. Coloca a boiada pra cá, a corrida não parar, toda a boiada. Vai passando, gravado, dupla, já desce o Cavaleiro, o boi veloz, sempre com velocidade. Aí eles vão tendo ganhando espaço, o boi passando por lá, o boi Godóia. Entra na mão, pega a dupla e vai ao solo. Aqui Vinlanda, sumido Landa. Vai pra cá. Agora. A Zarabaca puxou o vai. A mulherção da gravadora já desce o Cavaleiro Landa. Ladeado pelo Cavaleiro Landa, recebe a cada depois vem chegando o bolo de Ronaldo. Mata a variação para a faixa, vai conduzindo na mão, senhora. Faz o retorno da boiada aí, não deixou acabar os bois do curral não, vai poder buscar não. A Rocha aperta para o correr boi. Patrício Neto, Gabriel de Figueira, vai bolo de Ronaldo descendo. Bolo já desce, recebe a cara do boi, vem chegando para a Patrício Neto, que vem agora, já 85, vai descendo a tremenda 3. Aí bolo descendo para a faixa, vai conduzindo na mão, senhora, bolo de Ronaldo, leva o boi da caixa, bolo. Olha o boi. Vera. Autoriza a doblação da festa, Valbo descendo, vai descendo para Patrício Neto. Patrício Neto já vai descendo, vai de volta pro setor, vai conduzindo na mão direita. Tem Rodrigo do Travão, jogando Rodrigo. Aí Patrício descendo na faixa, vai descendo as pontuais. Toca a pensa na mão direita, depois desce aqui do gás. Olha o boi. Olha a combinação do Cavaleiro Luiz Augusto representando o Aras HP, representando a vida, participando da cidade do Sandoval, Robin Rio da Vaca Carda. Lá dentro pelo Cavaleiro de Vaqueiro, vem a 114, Fernando 0, meio de Rio Fernando. É a gente para Faia, Luiz Augusto, do Canto na mão direita, vai descer aqui do gás. Olha o boi. Camisa do Brasil, aperta a obra, descendo o Cavaleiro de Vangueira. Aí Frank descendo, já vai o Brasil, vai segurando para ele. Vai retirando, vai querer espaço, vai Vera, só o boi Paulo por lá, ei, boi velho, herói. Descendo. A Vera de Gadel, no frente do Galanda. Landa já para direita para mais investida, vai descendo. Conduzindo na mão direita, vai produzindo as linhas pontuais. Aí descendo para baixo, a representação do Parque de Santana. Toca a potência na mão direita, boi desce naquele brigai. Olha o boi. Pelo Cavaleiro de Jorge Tapaqueira, prepara para cá, Landa derrotados. Ao poder da Santana aberta, Vela chegando no Valã. A Landa volta, buscando mais investida, vai descendo para a Landa, vai conduzindo na mão frenada. Aí descendo para baixo, vai buscando as regionais. O Cavaleiro do Landa aqui buscando por lá, ele vai para baixo, entra na mão, vem lá, tudo resolveu. Olha o boi. Vem aí do Inácio com Pedro. No retorno para a dupla 02 se apresentar para mais uma rodada, restando 2 se apresentar para mais uma rodada. Aí José acaba descendo, já vai de volta o protetor.
Vai conduzindo na mão direita, vai descendo para a faixa, vai Brigadelmo. Ela direita pro choque, tá aqui, joga a bola, passando na mão direita. Grande afogado que vem ao Bragueira, do Papo e a conta. Vai pra cá, vai pra cá. Deixa eu passar, para o chão, pode virar. Bora, Franco, hoje deixa pro chão. Bora. Vai pra cá, não deixa virar mais não. Tem que correr agora. Deixa passar, Franco, deixa passar. Ele do Morir. Hoje assim gravador, vai dar bala de afogado, descendo de posse do Dedrão. Pode vir pra cá, Patrício Neto abrindo mais uma rodada, vem Patrício Neto. Vai, Franco Vera descendo, vai. Além de afogado, descendo pra baixo, leva o Bui da carga. Pedro Rubias, que vem agora, eles autorizam, está encabeada, vai ser descendo. Esse é o cavaleiro Pedro Rubias, que vai de bola, do direito de Caldas, bola vai rápida, para a linha, vai Pedro descendo. Pedro Tobias, depois do Pedro. Olha, o Patrícia na mão direita, vai na faixa, o Bui da regra, ele trai. Subindo para a parte de Miranda. Agora também já vai ficando na seção do Godoy, autoriza, vem cabeça, vamos descendo para ele. Esse é o cavaleiro do Godoy, campanha na briga, descendo na retaguarda, Murilo, chegando Murilo. Godoy, aquele ali, para dormir na mão, vai pra baixo, olha, Bui da carga do Godoy. Ele foi. Agora. A posição, já vai na posição correta, descendo o Murilo Albertino, vem o Ruim do Tigre. Vai Murilo Albertino, descendo, Ruim do Tigre, já pode vir chegando, vem Ruim. Vai Murilo descendo na faixa, descendo de cruzar a mão, vem Jonathan. Vai Murilo Albertino, leva o Ruim da carga. Passou aí, já pode vir chegando, vai Ruim do Tigre, de volta do protetor de Caldas. Conduzindo na mão, vai Ruim do Tigre, descendo na faixa. A bola descendo na mão, sem a primeira posição. Eu passo o Bui botando na beira, que ele fez com a vida. Viu? Apresentação da Chagra de Mané, pelo menos para a casa de Rafael Finalmente. Aí descendo o cavaleiro de carro, aí ele bota o produtor. Vem Rui Ferreira girando. 7 centímetros do Rui Ferreira, que vem do da vez, vai ele virar. Aí pra faixa, entra na canhota, o Boi vai ao solo. Modera pra ele, vai botar na tela para que fique. Aí Diego Araújo descendo na reta da quadra, chegando pra cá, Murilo e Rinaldo. Rui Ferreira já vai conduzindo na ponta, descendo pra faixa, vai o Rui. Aí Rui Ferreira descendo, buscando as linhas regionais. Lança na mão, vem lá, vai o solo. Vai o Bui. 36, já vai ficando atento aos automobilistas pra ele, ele aperta 10, Patrício Neto. Patrício Neto, bola do corredor, vai conduzindo na mão direita, descendo pra faixa, vem chegando pra cá, lá de Afogado. Lá já vem chegando, vai Patrício Neto, leva o Bui da carga. Vai o Bui. Para ele, já vai descendo, descendo de Afogado. Essa bancada do Boi, Virgínio Neto Pinto. Neto Pinto já vem chegando, falando de Afogado, descendo. Quando o Pinto na mão, vem aquele vai descendo pra faixa, vem na dupla. Desce ele, vai o Fred. Vai descer, vai o Bui. Já está aberta para ele. Aí já foi descendo, já desce o cavaleiro Neto Pinto. Essa bancada do Boi, vem chegando pra cá, Luiz Augusto. Vai Neto Pinto descendo, ele já vai montando o Fernando. Passou o Tetenal, que desce na vela do Neto Pinto, vai pra faixa. A mão direita, leva o Boi da carga. Vai o Boi. Já tô gostando, aberta a mão, Boi descendo pra ele. Essa é o cavaleiro Luiz Augusto, que recebe a bancada do Boi, conduzindo na mão direita, vem Rui chegando. Luiz Augusto vai descendo pra faixa. Agora fala, tem que na mão direita, Boi descendo aqui do Vigário. Vai o Boi. Todos os protetores também, retorno dos protetores também. Frente na Poleguina. Retorno na boiada, retorno dos protetores. A Hélio Carcará descendo pra faixa. Marca na mão direita, Hélio Carcará, leva o Bui da carga, Hélio. Descendo. Essa é a grande afogada do Jornal Franqueira. É a apresentação do partido poder, para a esquerda, agora está chegando o vereador dele, Henrique Adrião. Aí a Lândia afogada pra faixa, já vai conduzindo o Boi, já vai disputando pra ele, depois passando, o Rafael vai embora. Obrigado, Henrique. Aí de Gadão, chegando agora no fim da vez, fica sendo do segundo, vem Patrício Neto. A expulsão, tiramos da Oliveira, descendo. Ladeado pelo cavaleiro, Jorge está batendo, recebe a bancada do Boi, conduz na mão direita, vai descendo pra lá, amiga Delma. O Castro já vem chegando, vai Delma descendo pra faixa. Conduz na mão direita, amiga Delma. Autorizador, vem aberta, agradece Henrique Castro que vai agora. Aí a 10:22 descendo, Henrique Castro bota o protetor. É Patrício Neto, tirando Henrique Castro, vai pra faixa, leva o Boi da carga. Olha o Boi. Patrício Neto, tirando agora para abrir. Autoriza ele, tirando a meta para ele, cavalo, entra primeiro lado, aqui. A apresentação de Guaratinga, ela vai descendo, fazendo 5 para Vilanda.
vai jogando, vai bater esse Neto, desceu pra faixa. Leva o boi da saga para 3 Neto. Aí agora já vem a 53 de Nanda, do boi da vez vem Nanda. Anda que vem, já vai para cima, para cá, carga na orelha, da autoriza, tem que apertar, vai o boi descendo. Essa é a 33, vai de força pro setor de calda. E a Caraú já vem subindo, voltando, descendo, desce Nanda. Com 2 da mão, vai tirar para a Nanda, o boi da Carga ele já autoriza, tem que apertar para ele, para passar aí, Bibi. Bora, agora Bibi, agora. Bora, Bibi. Pô, cara, pro boi passar, Bibi. Vou passar que o boi corre aí, Bibi. Bora, leva pra lá. Bora pra lá, pro bem. Ele tá falando que era batendo de dezembro. Essa aqui é a Caraújo, que recebe a cara do boi, prepara pra cá, boi de milho, Naldo pra cebola. Aí descendo já a Caraújo, recebe a cara do boi, vai conduzindo na mão direita, descendo pra faixa. Aí por que o Naldo ligando. Aqui a Caraújo que desce, joga pra testa na mão direita, leva o boi da carga. Olha o boi. Bota pra ele, pega agora, Júnior, desce pra cá, Júnior, bora. Boi de borra aqui, vem aqui. Bora. Deixa passar o boi, passa o boi. Bora, leva agora na posição. Bora, pra cá. Boi tem que descer. Ele descendo, já desce o boi, o Naldo vai de fora, tirou de calda, vem ele, Augusto tirando. Aí o público descendo, vem Luiz Augusto, o boi, o Naldo desce na faixa. Olha a foto na mão, Renato, boi desce, de Valdola. Olha o boi. Você vai lançar a banhada, vem Luiz Augusto, agora prepara, Rui Ferreira. Aí o Zé para frente, aperta o boi, vai descendo para ele. Luiz Augusto, que recebe a cara do boi, vai conduzindo na mão direita, descendo para a faixa, vem brigando o Rui Ferreira. Luiz Augusto anda na mão direita, muito que ele cai. Rui Ferreira descendo também, Luiz Augusto. Pela Rui Ferreira, ele passa o protetor. Ele vai conduzindo na mão canhota, já vai descendo para a faixa, vai lá, 121. Banca na canhota, boi desce, equilíbrio cai. Olha o boi. Pode vir pra cá, Luiz Augusto. Bora, pega pra correr aqui, Lili. Bora, Lili. Vou subir na posição dele. Pra cá. Vou na posição, pronto. Bora, passa. Aí descendo já, Padora, já desce o cara, Luiz Augusto, já desce o Vaqueiro. Aqui volta o protetor, conduzindo na mão direita, descendo pra faixa, a representação do Rancho HP. Leva o boi da carga. Olha o boi. 13, ele vai. Vai colocar a boiada. Ele vai pra cá, viu? Como é feito, só na bola de ganhar, como é. Bora passar, 4. Bora lá. 22. Godóia. 45. 25. 53. Holanda. 56. Iago Araújo. 71. Rui Ferreira. 73. Bolo de Ronaldo. 76. Luiz Augusto. 85. Patrício Neto. 91. Arana de Afogado. 106. Neto Pinto. 114. Luiz Augusto. 121. Rui Ferreira. 10, 102. Henrique Cláudio. Só trocar a banheira aí, ok? Show.